Bom dia pra você, Coutinho. Bom dia, lindão. Firme e forte? Bom. Desejou parabéns ao nosso Leonardo Pinheiro neste domingão? Com certeza. Domingão do ele, Pinheirão, lógico. mais um aninho de vida. Sim, senhor. Pedi pra ele tomar cuidado, parar de beber. Que isso? O Leozinho tá bem. O motor do Leozinho é só água. Aham. Não é? Aham, sei. Vamos passar pela nave mãe pro Leozinho dar um tchau para a nossa audiência. Olha, mais um ano de vida pro Leozinho, viu, amigos? O homem responsável pelo comando técnico operacional, pela nossa sonoplastia. Dale, Leozinho! Sucesso pra você e mais um ano aí abençoado na sua vida. Então tá bom, você então deu parabéns pro Leozinho. Sim, senhor. E agora, em homenagem ao Léo, vai passar pelo dólar e pelo índice. Bora, vamos lá. Bom dia a todos, bom dia, pessoal. Boa segunda-feira. O índice abre com leve alta, 0,26, 137, 145. O índice ele é baixista. Então, day traders de plantão na ponta comprada, por favor, não se animem muito. E cautela. O objetivo, 136,845, 135, 175. Dólar, esse sob controle. Caiu, lateralizou, caiu. Agora em cima de um suporte, R$5,585, dólar também baixista. Objetivo do dólar, R$5,530. Dólar, portanto, nos R$5,530 como alvo. A gente está falando aí de 50 pontos de baixa possíveis, já que estamos em R$5,583. E o Coutinho fala de R$5,530. Pro índice, agora o índice está no 0 a 0. E o Ibov na sexta-feira segurou ali a faixa dos 136 mil pontos, hein, Coutinho? O Ibov está aqui do seu lado direito agora, fazendo um paralelismo com o índice. O mini índice já recuou, tem 2 minutinhos ele tinha ali um candlezinho, agora está no 0 a 0, retestando o no 36,845. Objetivo baixista, o no 35. 175, já o índice Bovespa, o no 36,102. Objetivo do Ibov, o no 33,904. 9:04, obrigado, Coutinho. Vamos conversar agora com o Guilherme Cunha, na ponta da conexão. Traz o seu destaque inicial. Ai, esse pullover vermelho. Mas você bota um enigma de saída, porque o pullover é vermelho, mas tem um casaco preto que o abafa. É só o frio ou o casaco significa a briga pro vermelho não se impor? Bem-vindo e bom dia. Ótima leitura, viu, Léo? Você é um cara bom no que faz, viu? Se não quer sal melhor que esse Brasil já viu. Parabéns, bom dia a você e a todos os nossos ouvintes. Quando é escrachado, tá assim, Léo. Peito aberto. O chassi de grilo trader já vem aqui colocando em pauta o vermelhão. Quando né? A gente pega o pré-mercado, pega as notícias e fala assim... a gente dá uma abafada. Então é sobre isso, Léo. Acho que é muito complexo a gente falar só no movimento da ponta compradora, visto que nós temos essa região de preço que é do IOF's Day, aquela movimentação mais forte que nós tivemos de grande queda e depois de recuperação. Tem muito dinheiro aí para tentar proteger esse cenário de queda, né? Porém, todavia, entretanto, a gente sabe que não tem como ter uma absorção positiva do mercado, todo esse desenho de LCI, LCA, tá cutucando de novo um vespeiro aonde Brasília aparentemente não aguenta caso venha a obter a devida pressão, tá? Então a bolsa tende a corrigir na data de hoje, qualquer coisa diferente disso é uma surpresa extremamente positiva e o dólar com um cenário externo acaba sobrevivendo aqui junto com o real. Em suma, os dois para baixo, só vamos ver a intensidade. E aí, medidas fiscais anunciadas ontem por Haddad, ao lado de Hugo Mota, Davi Alcolumbre. A sua percepção dessas medidas, Gui, a vantagem que você tem é de já olhar a maneira como o mercado as recebe. E o mercado de futuros é uma primeira pista disso. O dólar tá caindo 0,16, ou seja, é para baixo, mas timidamente. A bolsa tá no 0 a 0, não dá nem para falar que tá subindo, porque ela avança 0,02%, mas isso 0 a 0 é a mesma coisa, né? Então a bolsa não vai entregando muito por onde a coisa vai. A curva de juros, tendo uma reação inicial, tem para baixo. Nós temos 4 pontos base a menos nos pedidos de prêmio em toda a extensão. Então, olhando para essa reação do mercado nos futuros e olhando para o conjunto de medidas anunciado ontem, qual que é o saldo que você constrói, que você estima?
Tá de graça, por isso que eu acho que é uma oportunidade que nós estamos vendo, esse delay que o mercado tá botando aí, né? Tá dando chance de a gente aproveitar esse movimento da abertura. Então, vou repetir, os dois para baixo, Gui, mas o dólar não seria para cima? Lá fora o dólar tá enfraquecido, mas é uma sequência muito agressiva. Então, o dólar acaba sendo um porto seguro de fora para dentro. Então, estamos tendo esse benefício e o índice acabou, né? O índice, eu vejo que, na verdade, ali de novo, como é uma região de preço muito forte, desse início lá do problema do IOF, a gente tem uma dificuldade de obter novas quedas, mas está cutucando o banco, está cutucando o mercado financeiro como um todo, e de novo, né, quando isso é atritado, a gente sabe que a curva de juros e o dólar acaba contrapondo num cenário mais positivo. O dólar, como está fraco no mundo, aqui tende a se beneficiar. Agora, qualquer embicada na curva de juros, o índice rompe mínimas e começa a buscar os alvos mais baixistas. O dólar renovou mínima agora. Deixa eu retomar com o Coutinho, ó. R$5,578. Ainda bem distante dos R$5,530, mas não vai chegar também um minuto lá, se for o caso de uma direção baixista. Coutinho, alguma novidade? Não, mercado agora no gráfico de 60 minutos, você tem um suportezinho mais cedo, R$5,561. Não, né? Que o mercado acabou de abrir, né? Mas se você pegar essa barra de 60 minutos, que é a primeira barra do dia de hoje, ela já está rompendo esse suportezinho. Então, cai, lateralizou, caiu, lateralizou, continua caindo. Então, a priori, tudo sob controle. Deixa o mercado dar uma engrenada, a gente tem só 8 minutinhos, mas não tem nenhum sinal ainda no início de uma provável reversão. Então, mantém aqui dólar para baixo, o índice ainda numa figura ruim, né? O índice tem que abaular para virar para baixo de novo, retestar os 150, mas a priori tudo sob controle. Índice por enquanto para baixo e dólar caindo. 9,9. Olha, começa a ter uma virada na curva de juros. Agora a curva longa pedindo prêmio, 1 ponto base a mais. É um pedido tímido de prêmio, mas um sinal importante. Geralmente as medidas estruturais, elas costumam contagiar ou contaminar a ponta média e longa da curva de juros. É ali que há um termômetro mais relevante sobre a digestão das medidas. E pela primeira vez no pregão de hoje, nem 10 minutos temos ainda, essa ponta longa da curva começa a pedir mais prêmio, 1 pontinho base a mais. A ponta curta não. A ponta curta ela vai enxugando 5 pontos base. E aí, Gui, para a gente mudar a fita e o eixo enquanto não há novidades, tem 2 pontos que eu gostaria de tratar. O primeiro o conjunto das medidas tem questões de longo prazo, de médio prazo, são as questões mais estruturais, e mesmo essa taxação, por exemplo, no mercado de títulos de crédito, LCI, LCA, isso me parece mais estrutural do que pontual, até que se revogue em algum outro governo, se for o caso, você tem aí uma medida estrutural, vai começar a morder de maneira fixa esses títulos. E você também tem, no entanto, medidas pontuais. Uma interpretação que eu arrisco olhando para a curva de juros o mercado derruba os vértices curtos por entender que no curto prazo as medidas vão ser suficientes para fazer a conta fechar. E, no entanto, deixa mais platô ou até pede mais prêmio na ponta média e ponta longa porque não se empolga com as questões estruturais das medidas colocadas ontem. É uma hipótese. A segunda camada que eu queria colocar é que o Lula precisa dar aval para tudo isso. E o mercado ainda vai esperar para conhecer números específicos, porque esses não foram apresentados ontem. O próprio Haddad falou, olha, a gente ainda vai precisar checar uma ou outra viabilidade, o Lula vai tomar conhecimento de tudo isso aqui em detalhes na terça-feira de manhã, quando voltar do seu compromisso internacional. Então, quer dizer, o mercado ele pode digerir, mas também não pode digerir tudo, ele precisa conhecer ainda todos os detalhes das medidas, Gui, com você. O mercado nem tá acreditando, viu, Léo? Esse é o grande X da questão. Então, deixa rolar, vamos ver o que vai acontecer, então, na terça, quarta-feira, e a gente tem dados importantes na agenda durante a semana, entre aspas, quase que um não evento, pelo mercado, inclusive, não acreditar. E o principal cenário do pullover vermelho e da desconfiança que a gente pode ter da ponta técnica a sugerir esse repique, acaba sendo que nós estamos falando, de novo, de arrecadação e não de corte de despesa. Gui, mas é óbvio, estamos em pré-ano eleitoral e etc. Meu Deus do céu, né? A gente sabe que todo esse movimento da arrecadação fecha a conta agora e estoura no próximo, né? Seja o próximo governo, seja na próxima reeleição. Então, a leitura que a gente tem que ter é isso, não resolveu nada. De ontem para hoje foi um discurso que parece que meio maluco. O mercado financeiro fala não é possível que tudo isso vai acabar passando, porque vai no calo do mercado financeiro e numa situação que, de novo, né? A última vez, foi inclusive o Paulo Guedes, se não me engano, colocou lá uma possibilidade de taxação de fundos LCI e LCA, o mercado explodiu.
logo no dia seguinte. Então não é algo que a gente vê como saudável no que diz respeito a vai resolver algum problema. Resolve o problema de hoje, resolve o problema de aqui meses, mas não traz a mudança necessária para que feche as contas de formato saudável. Dito tudo isso, o Brasil continua nas mesmas dificuldades, continua falando de arrecadação e não de corte de despesas, e o mercado, uma hora isso cobra. Se não é hoje, agora, 9h12, 9h15 da manhã, logo após os discursos, a gente sabe que durante essa semana, qualquer dado de inflação que a gente vai absorver aí, consenso mais, destrói a perspectiva do mercado. Continuo vendo que a queda dos juros vai vir, independente de qualquer coisa, mas a ansiedade desses relatórios, essa perspectiva que pode não ter o início da queda ou até mesmo a nova alta, vai traduzindo num cenário bem ruim. Então o Haddad não resolveu nada, se não resolveu nada, a inércia das últimas 3 semanas, a gente não pode deixar de falar isso, são 3 semanas de quedas tímidas, mas são quedas, o mercado vem secando o fluxo. 9h13, atenção, hein? Temos highlights no painel Mover Pro, um diz respeito à política no sentido mais amplo e o outro mereceu urgente, porque toca em taxação e toca na CSLL. Vamos começar naturalmente pelo urgente. A informação é a seguinte: de acordo com fontes da Broadcast, ou ouvidas pelo Broadcast, mudança na CSLL eleva a alíquota de bancos de 20% para 22%. Segundo as mesmas fontes, a proposta prevê elevação da alíquota de JCP de 15% para 20%. Acaba de circular esta informação, que não foi mencionada ontem, durante a coletiva em que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e os presidentes Hugo Mota, da Câmara dos Deputados, e Davi Alcolumbre, do Senado, organizavam os principais pontos e as principais medidas fiscais. Não se falou em CSLL, quando foi perguntado o ministro não se aprofundou, menos ainda em elevação de taxa contra o juro sobre capital próprio, o JCP. E se você está confuso, o que era JCP mesmo? Lembra que é uma das formas de remunerar o acionista. Você tem os dividendos e você tem o JCP, o juro sobre capital próprio. Então veja, de acordo com fontes ouvidas pelo Broadcast, haverá uma mudança na CSLL, Contribuição Social sobre Lucro Líquido, elevando a alíquota dos bancos no pagamento desta taxa de 20% para 22%. E de acordo com as mesmas fontes, haverá uma proposta para a elevação de outra alíquota, desta vez a alíquota de JCP, de juros sobre capital próprio, de 15% para 20%. É uma notícia que passa a circular e coincide com a virada do Ibovespa Futuro. 0,30% de recuo, o Indifut passa a cair e com direção clara agora, hein? 0,29% de marcha ré, 136.480 pontos. Olha o dólar zerando as perdas. 0,08% de marcha ré, R$ 5,587. E a curva de juros, ela está mantendo aquela cara que nós há pouco narrávamos para você. Contratos curtos com enxugamento de 5 pontos base, contratos longos com alta de 1 ponto base. Olha, amigos, é o seguinte, de novo, nós estamos falando de elevação de taxa. Você entrar no mérito aqui, se isso é mais defensável ou não defensável tecnicamente, os comentaristas vão se posicionar. A introdução é muito fácil de fazer para que os comentaristas opinem, né? De novo, estamos falando de aumento de mordida, aumento de taxação, aumento de alíquota, mais uma vez. Então aqui, contribuição social de lucro líquido e JCP, juros sobre capital próprio. Vamos à opinião dos nossos comentaristas, é o Guilherme Cunha que está com a gente nessa faixa do programa, e vamos também à atualização gráfica com o Coutinho. Começar primeiro com o que o preço está nos dizendo. Coutinho, esta informação que nós trouxemos com o selo urgente no painel Mover Pro, e eu nem trouxe a outra é bem rápida, tá, pessoal? A outra é a seguinte: o ministro Alexandre Silveira, que está à frente da pasta de Minas e Energia, disse há pouco: se Lula for candidato em 26, sou Lula Futebol Clube. Se Lula quiser que eu coordene a campanha dele, eu coordeno. E aí uma coluna diz: ministro Silveira deve sair do governo para coordenar a campanha de Lula. Então aqui uma informação no âmbito político mais amplo,
falando da pasta especificamente das Minas e Energia. Isto posto, voltamos às informações que derrubaram o Ibovespa Futuro. Houve uma virada e uma direção aqui de 0,33% de baixa que está mantida até essa altura. Graficamente, o que dá para a gente relatar para o nosso público a partir disso? Lembrando que se o Ibov à vista abre com o percentual de queda do Ibov Futuro, a gente está falando de 400 pontos a menos. Se isto for verdade, o Ibov à vista de saída perde o suporte dos 136 mil pontos. Coutinho. Bora. Então, o índice do seu lado esquerdo, ele abaulou, né? E agora tudo sob controle. 1,36,430. Deve testar o que a gente falou. 1,36,150, objetivo 1,35,175. O dólar segue aqui no teu envelopezinho de baixa, sem grande estresse, recuou um pouquinho, mas ainda baixista. Se alguém quiser um ponto de virada pro dólar, do tipo, daqui para cima não topo mais, R$ 5,598. Por enquanto, abaixo desse valor, tudo sob controle, objetivo R$ 5,561. 9h17. Guilherme Cunha, traga o seu olhar sobre esse urgente do painel Mover Pro e a consequente virada do Indifut. É você. Só intensifica, Léo, aquela perspectiva ruim, né? Então, se não tivesse tão frio, poderia então assim tirar a parte preta aqui da vestimenta e deixar o vermelho, traduzindo numa expectativa mais ressabiada para a ponta compradora. Não tem mudança, tá, Léo? Nós tínhamos uma secada de fluxo, esse tipo de notícia só vai colocando ainda mais água no chope e, poxa vida, né? Todo aquele contexto que nós estávamos falando de Banco do Brasil, que rompeu um suporte importante na última sexta-feira, vai piorar, tá? Então o cenário de curto prazo para o Banco do Brasil vai ficar ainda pior com essa notícia. O setor financeiro bancário vai abrir em um cenário não tão agradável assim na abertura da nossa vista e é o principal setor que vai puxar a nossa bolsa para baixo. Se não tiver um milagre no petróleo e no minério, não tem quem salve hoje não a nossa bolsa brasileira. 9h18, você segue acompanhando no gráfico dólar, R$ 5,585, recua de 0,13%. Ibovespa Futuro cai 0,30%. Agora a gente tem 136.460 pontos. TC News, seu resultado é nossa marca. O Profit Ultra é a plataforma do trader, completa, rápida e segura. Com o Profit Ultra você identifica o movimento dos big players, automatiza e otimiza suas operações e ainda conta com replay de multiativos, além de muito mais. Garanta agora mesmo o seu teste gratuito da plataforma mais completa do mercado. Nove horas 19 minutos. Temos agora, amigos, a curva de juros voltando a fechar os contratos longos. O nosso grande desafio de cobertura hoje é avaliar como os personagens, curva de juros, dólar e índice, vão digerir o conjunto de medidas que a gente viu serem anunciadas ou o conjunto ser anunciado ontem. E a noção que a gente tem aqui é: a curva de juros está comportada. Ela é uma curva de juros que não está explodindo, muito longe disso, ao contrário, ela está fechando. O que ocorreu nos últimos minutos é que as pontas mais longas da curva, os vértices mais esticados dela, saíram de uma queda e foram para uma alta. Agora retornam para uma queda absolutamente tímida de um ponto base, mas retornam. Aí quando você olha para o dólar, tá paradão agora em R$ 5,585, cai 0,13. E o Indifut, depois dessa notícia relacionada à JCP e a CSLL, o Indifut volta a optar pela direção de baixa, não é? 0,30% de recuo, 136.465 pontos. Gui, como o nosso olhar... Opa, eu ia falar, como o nosso olhar tá só no doméstico, mas a cá, ao falar em tarifas, tá nos levando para fora, tá nos levando para o foco americano, com Donald Trump no radar e o encontro entre as delegações da China e dos Estados Unidos. Cá, o show da informação é seu. Para ancorar nossa audiência, informar que as negociações comerciais entre as delegações dos Estados Unidos e da China acabaram de começar em Londres, Léo. Perfeito. Então, é um protocolo importante esse que a Camila cumpre. Acaba de ser inaugurada a reunião entre as delegações da China e dos Estados Unidos em torno de um novo denominador comum. Você já está se antecipando, Leozinho? Será que vai acabar assim? Não, calma, não necessariamente. Não. Começou a luta, entendi, no corner azul e no corner vermelho, as delegações, calma. Vamos ver qual denominador comum constroem as delegações dos países. Obrigado a Camila. Um pouco mais de contexto, essas negociações começaram lá
na capital da Inglaterra, com os Estados Unidos sinalizando a disposição de remover as restrições às exportações em troca de garantias de que a China vai diminuir os limites para as remessas de terras raras. A reunião marcada para começar nesta segunda-feira deve se estender até a noite, lá pelo Reino Unido, e pode chegar, não descarta-se essa possibilidade, até terça-feira, as idas e vindas das negociações. Tem muita gente que tem dúvida, né? Poxa, Léo, o que são as terras raras? Essas terras raras que vêm sendo mencionadas por Trump e por outros líderes e analistas geopolíticos, basicamente, as terras raras dizem respeito a um grupo de 17 elementos químicos que têm grande importância estratégica, econômica e geopolítica. São bem importantes de se monitorar esses aspectos ou esses ingredientes das chamadas terras raras, e boa parte delas estão concentradas lá na China. A gente está falando aqui de alguns elementos, eu até separei. Lantânio, sério, olha só nome bonito, viu, Leozinho? Ó, se for ter um outro filho, considere essas opções aqui, ó. Lantânio, sério, praseodímio, neodímio, promécio. Por um irmão para Fiboninha, pode considerar esses nomes também, tá, Coutinho? Ó. Samário, Európio, seu Európio, que mais tem aqui, ó? Gadolínio, Térbio, não é sacanagem minha não, Gadolínio, Térbio, Disprósio, Ólmio, Érbio, Túlio, Itérbio, Lutécio, Escândio, Ítrio. E para que são usados esses elementos químicos lindos no nome? Ímãs superpotentes, baterias recarregáveis, dispositivos eletrônicos, smartphones, laptops, televisores, equipamentos militares, radares, mísseis, sistemas de guiagem, catalisadores automotivos e industriais. Tudo isso em jogo. Essa trilha é o quê? Essa trilha é de Star Wars, não é? Esse Léo Pinheiro, eu vou te falar, viu? Bom, e por que o Trump está tão focado nisso? Durante o governo, Trump abordou as terras raras no contexto da guerra comercial com a China. A China domina mais de 80% da cadeia global de produção e refino desses elementos químicos. Havia temores de que, em caso de tensões geopolíticas, Pequim pudesse restringir a exportação de terras raras para os Estados Unidos e outros países ocidentais, o que causaria sérios impactos nas cadeias produtivas, especialmente nos setores tecnológicos e militares. Portanto, Trump e a sua administração procuram incentivar a mineração e o refino de terras raras nos Estados Unidos, buscar parceiros alternativos como a Austrália ou o próprio Brasil, dependendo do elemento químico, e outros países com reservas, e reduzir a dependência da China nesses materiais críticos. Portanto, o jogo nessa negociação passa muito por, de um lado, garantir que a China siga exportando terras raras para os Estados Unidos, dado que 80% delas, terras raras, estão lá na potência asiática, e de outro lado, que a China quer dos Estados Unidos é que haja menos restrição no que diz respeito ao segmento tecnológico chinês e ao seu desenvolvimento, porque a China quer continuar tendo terreno livre para exportar boa parte do segmento tecnológico mundo adentro e nos Estados Unidos em particular. São 9 horas com 25 minutos, todos então contextualizados. Gui, você ainda não fala. Você vai falar depois de mais um highlight informativo, agora com o IOF na voz da Camila Nascimento. E olha, o Indifute tirou as manguinhas de fora, hein? Renovando mínima. 0,55% de baixa. É o choro dos comprados esse aí. 136.120. Esse é o assoar dos comprados também. O primeiro é mais poético e um pouco mais elegante. Pois não, Cá? O painel Mover Pro destaca uma apuração do valor econômico que diz que o fim da isenção do imposto de renda também vai atingir outros títulos além das letras de crédito imobiliário e das letras de crédito do agronegócio. Vai atingir também os certificados de recebíveis imobiliários, os CRIs, e os certificados de recebíveis do agronegócio, os CRAs, e debêntures incentivadas. Todos esses títulos incentivados, que hoje são isentos de IOR, vão passar a ser taxados em 5% se a medida provisória que vai ser proposta ao Congresso Nacional for aprovada, Léo. Olha, a cara do Coutinho, ouvindo as notícias, o Coutinho só faz assim, ó. Você tá chateado, Coutinho?
comentário eu posso fazer, Lindão? Precisa parar com esse vitimismo. Com certeza, presidente, com certeza. Vitimismo é a palavra certa. Por favor, não mexa mais comigo. Eu pensei que ele ia falar, por favor, não mexa no microfone. Tranqueira, sai pra lá. Vamos lá, volto contigo em instantes, Coutinho. Vamos organizar o informativo, olha. O Guilherme Cunha, que tem um paladar infantil, ele já disse isso em outras transmissões, vai chamar essas medidas fiscais de Kinder Ovo. Porque existe ali uma embalagem e tal, a embalagem num primeiro momento você fala assim, de repente... Mas quando você abre, vem a surpresinha. Uma surpresinha. Nós estamos tomando contato com mais linhas, aliás... com várias daquelas que não foram apresentadas ontem. Aí começam a circular as apurações. Então o Valor Econômico está dizendo, CRIs, CRAS e debêntures incentivadas serão taxadas em 5%. Então também debêntures incentivadas nesta direção. Fontes ao broadcast disseram há pouco, mudança na CSLL vai elevar a alíquota de bancos de 20% para 22%. Outra alíquota. A proposta deve elevar o JCP, a mordida sobre o JCP, de 15% para 20%. Então é assim que nós estamos, o mercado vai reagindo a isso. Indifut já em 0,8% de marcha ré, hein? Renovando mínima atrás de mínima, 1.100 pontos a menos. 135.810 pontos é o que temos agora. Olha aí o terror dos comprados. Meu caro Guilherme Cunha, com você. Não tem o que fazer, Kinder Ovo do Brasil, que é um país feito por brasileiros, Léo, vem cada vez mais uma surpresa que não é surpresa, né? A gente não tem que ser honesto, né, Léo? Não dá pra acordar hoje e falar assim, ai, que bom, o mercado vai ficar feliz com essas falas do Haddad. Tá maluco, Léo? Olha aí, é só desgraça, não tem como, esse é meu comentário, né? É muito inocente a gente falar que seria resolutivo algum procedimento sobre taxação do mercado financeiro. Vai reagir e o dólar ainda tá, mamão por causa do mercado externo. Caso contrário, já estaríamos voltando para perto dos 5,70, infelizmente. Boa sorte aos bancões na abertura de hoje. Então, aí entra o... Vamos fazer o seguinte, vamos organizar a parada de novo, Gui. Você vai com o seu destaque final em cima disso, porque há pouco eu tava conversando com o Alex Martins e, em linha, minha opinião foi em linha com a dele. Nós tínhamos uma percepção de que a digestão que o mercado faria das medidas tendia a ser uma digestão mais positiva do que negativa pelas linhas de ontem publicadas. Porque essas linhas, elas estavam apontadas, amparadas, suportadas por 4 pontos. O primeiro ponto, não necessariamente nessa ordem, revisão dos gastos tributários. Você olha para os quase 800 bilhões de reais que deixam de ser arrecadados no ano e busca 80 bilhões, tirando esses benefícios das empresas que surfam nos benefícios, mas não entregam emprego, expansão de capacidade produtiva, afins. Ou seja, é uma isenção tributária que não se reverte para a sociedade com os ganhos que deveria se reverter. Então nos pareceu uma linha positiva. Depois, você tem a recalibragem do IOF. Poxa, o IOF ele estava parado lá com as alíquotas X. Aí passou a ser praticado um conjunto de alíquotas Y. Este conjunto vai ser revisado. Não que volte a ser X, mas vai ficar um intermédio entre X e Y. É aquela história, ideal teria sido não precisar mexer no IOF. Uma vez que o governo foi lá e mexeu, se vai haver uma recalibragem baixista, nos parece positivo. Negativo seria se mantivesse a mordida onde está. Aí entra o terceiro ponto, que é uma MP. Esse aqui é o ponto mais polêmico. De um lado, a gente estava vendo ampliação na alíquota das bets. Nos parece que, até por termômetro da opinião pública, não vai ser uma medida tão problematizada. Porque as bets, elas estão sendo muito associadas a noticiário negativo, inclusive de vício e afins. Aí vem a parte mais polêmica da MP, que passa por revisitar o crédito. Ou títulos de crédito, alíquota sobre títulos de crédito, que aí entra CRI, entra CRA, debêntures incentivadas, etc. Aqui, para mim, era a parte mais turva. O Alex trouxe o ângulo dele, entendendo que como havia distorções, o mercado até poderia digerir positivamente. E, por fim, gastos primários, Gui. Revisão de aposentadoria de militar e de combate aos supersalários, que para nós aqui muito claramente é positivo. Então, olhando para essas 4 questões, nos parecia um cenário mais positivo. Só que aí o mundo girou. E desde que abriu o mercado de futuros, nós tivemos novidades
com broadcast dizendo que vai haver mudança na CSLL, isso não estava no radar, sendo elevada de 20% para 22%, e que o JCP deve ser taxado, em vez de 15%, em 20%. Aí agora vem essa nova informação. De acordo com o valor econômico, CRIs, CRAS e debêntures incentivadas devem ser taxadas em 5%. Então, Gui, digamos que o pacote de ontem, ele já vai recebendo algumas novidades, foi o que a gente brincou aqui com o Kinder Ovo, que vai guiando uma digestão mais azeda do mercado. O Indifut já está caindo 1%. São praticamente 1.310 pontos a menos para o Ibovespa Futuro. E a curva de juros, com isso eu te devolvo a palavra, ela está com uma foto clara, Gui. A curva curta, ela está fechando 3 a 4 pontos base. A curva longa e média está abrindo 4 pontos base a depender do vértice. É com você o destaque final. Te contaram uma história bonita e você acreditou, Léo, não imaginando, inclusive, as consequências que poderia ser todo esse cenário de novidades que viriam. E a gente já calejou, né, desde o IOF, da isenção dos 5%, nós já estamos calejados no que diz respeito a eu vou trazer a história do bem e depois eu vou colocar o que a gente vai se organizar. Taxar em nenhum momento vai ser um resultado positivo. O mercado nunca vai traduzir num cenário legal a palavra taxação. O mercado só vai reagir de formato positivo quando nós tivermos redução de gastos. E não é da onde já foi falado desde o primeiro dia de governo, militar, etc. Isso é a parte política da coisa, né? A respeito do governo anterior. Então, não ficou claro qual que são as devidas intenções do governo mais uma vez. A comunicação do governo é muito ruim no que diz respeito ao que realmente ele quer. E ficou essa, né? Parece que ficou com vergonha de falar ontem, teve que falar hoje com o mercado aberto. Pelo menos deu aí a chance de abrir não guepado e a turma ganhar um dinheiro na venda do índice futuro. Repito, não tem como o mercado reagir de formato positivo à palavra taxação. Então, né, bolsa para baixo, dólar inacreditavelmente dizendo comportado, e esse cenário pode vir a mudar do dólar na abertura do nosso mercado à vista. Mas complicado, um dia chato hoje para o operador de bolsa, que foi único e exclusivamente para a ponta compradora. Eu acho que esse é um resumo bom, assim, né? Veio ontem uma embalagem, essa embalagem, ela tinha aspectos, no entendimento do Alex, no meu entendimento também, aqui antes da bola rolar, de uma digestão mais positiva. O Beida não falou em digestão negativa, falou numa digestão neutra, praticamente um 0-0, Gui, era a visão do Beida a respeito da embalagem. Só que aí, a partir de hoje, a gente começou a tirar a embalagem e conhecer o produto. Vamos ver quais são os ingredientes do produto. E aí começam a circular essas informações. Tem que se tomar um cuidado, porque não são informações confirmadas pelo Palácio do Planalto, já oficializadas pelo Ministério da Fazenda. São apurações. Então, fontes que disseram ao broadcast, fontes que disseram ao valor econômico, e a gente vai somando as peças. É possível até que, em função da digestão, da repercussão, a depender do nível a que essa repercussão chegue, o Ministério da Fazenda não oficialize parte dessas medidas, ou oficialize todas elas, não sabemos ainda. Mas eu gostei da analogia do Gui. Houve uma embalagem ontem, hoje a gente está conhecendo mais o produto a partir das apurações, e a digestão do mercado está sendo mais negativa. Gui, meu parceiro, muito obrigado. A gente volta a conversar com você amanhã. Aquele abraço, até lá. Precisou? Me chama no link. Valeu, pessoal. Bons trades. Beijo e dedo no like. Fui! Valeu. Tchau e benção. O dólar tá zerando as perdas. O trio Los Angeles vai trabalhar no dólar já, hein? Dólar caminhando pra virada. 0-0 pro dólar, R$ 5,591. E o Ibovespa Futuro caindo 1,10%. São 1.500 pontos a menos. Petróleo. Praticamente, Gui. Gui, ó, Coutinho. E a gente vai atualizar graficamente esse racional e para onde a coisa vai. Só antes, a K Nascimento está chamando a atenção para o petróleo. Vai lá, K. A produção de petróleo da OPEP em maio aumentou 150 mil barris por dia. A produção de petróleo por 5 membros do grupo teve aumento de produção em 180 mil barris por dia em maio, menos do que o aumento esperado de 310 mil. Com isso, o petróleo agora deu uma acelerada na alta, uma leve acelerada nos ganhos. O Brent está subindo 0,68% aos $66,92 e o WTI avança 0,67% aos $65,01, Léo. Obrigado, Cá. Vamos lá, Coutinho, o show agora é seu. Graficamente, qual história você nos conta? Bora. Bom, o índice tudo sob controle, rompeu os 1,36150, que é o que a gente cantou. Objetivo, 1,35,175, que a gente tinha falado, tá chegando. Cota 1,35,400. Deixa escorrer, day traders de plantão na ponta vendida se deram super bem.
O dólar tá ali no 0 a 0, ainda R$ 5,590. A Zeda acima de R$ 5,59850. Por enquanto não chegou, mantém baixista. Cai, lateraliza, cai. Envelopezinho tá desenhado, ainda um pouco lento o movimento, mas cuidado, dólar ainda baixista. E o índice se aproximando do nosso 175. Coutinho, vamos lá. Quando a gente começou a tabela, nós tínhamos uma ideia, ó. O trio Los Angeles pode cantar. O dólar vira a R$ 5,592. 0,01% de avanço, o dólar zerou as perdas. E o Ibovespa Futuro, com 1.500 pontos a menos, já perde os 135.500. Então eu só queria arrematar, pra gente ouvir o Buca, que vai chegar aqui pra nossa cobertura, eu só queria arrematar olhando pro dólar agora, cuja dinâmica muda em direção. Ainda não dá pra dizer que o dólar, incorporou uma direção altista, ele tá mais próximo de um 0 a 0, mas pra quem caía da maneira como caía, chegou a ameaçar 0,30 até de queda, é uma mudança rápida aí em alguns minutos. Pra quem tá preocupado com esse dólar voltando, tem que olhar pra quais pontos de resistência em especial, Coutinho? 598,50 é a linha amarela. Vamos dar um zoomzão aqui então. Tá aqui, ó, pessoal. O dólar, ele vira, olha o envelopão, cai, longa lateralização para queda. Então, assim, o dólar começa a azedar. R$ 5,598,50. A figura começa a ficar pior. R$ 5,680. Então você tem 598,50, que eu tô na ponta do gol para bater, e R$ 5,608. Coutinho, até já, faixa das 10, quando a gente vai com tudo pro mercado à vista. Vou conversar com o Buca agora, obrigado e até lá. Já volto. Tchau, tchau, pessoal. Grande Coutinho, 9 horas com 38 minutos, vamos ver a percepção, a leitura e a opinião de Pedro Albuquerque, CIO do TC, tá tomando conhecimento das medidas relacionadas ao fiscal, que apurações vão dando conta de organizar. Você que tá chegando agora, para além dos 4 eixos ontem apresentados em Brasília, quais foram eles? Endereçamento de questões estruturais, combate aos supersalários e também, para além do combate aos supersalários, o enfrentamento da aposentadoria dos militares. Esse foi um dos eixos. Segundo eixo, recalibragem das alíquotas relacionadas ao IOF. Terceiro eixo, combate aos gastos tributários, revisão de 10% dos gastos tributários. Quarto eixo, uma MP. Nesta MP moram as dúvidas. O que é que estaria incluído nessa medida provisória? E aí a gente começou a ter mais contato. Ontem se dizia o que em relação a essa MP? Ampliação das alíquotas sobre as bets e o início de uma mordida que deveria girar em torno de 5% em cima de CRIs, CRAS, títulos de crédito isentos ou incentivados. Isso é o que nós tínhamos ontem. Qual a novidade de agora, que coincide com essa virada do Ibovespa Futuro? De acordo com fontes ouvidas pelo broadcast, haverá uma mudança na contribuição social sobre o lucro líquido, especialmente no setor de bancos, em que a alíquota passa a ser não de 20%, mas 22%. Para além, há uma proposta que prevê elevação de outra alíquota, desta vez a alíquota sobre JCP, uma das maneiras de remunerar o acionista. Ela sairia de 15% para 20%. E aí as fontes ouvidas pelo Valor Econômico, não pelo broadcast, basicamente estão confirmando a ideia de que CRIs, CRAS e debêntures incentivadas devam ser taxadas a partir de agora em 5%. O Buca está na área, com ele que a gente conversa agora. Pedro Albuquerque, bem-vindo, bom dia. Fala, Léo, bom dia Cá, bom dia a todos. Vamos lá, as medidas são uma vergonha, o governo está trocando 6 por meia dúzia, ele optou por, via um decreto, aumentar a arrecadação do IOF e agora está anunciando novos aumentos de impostos e o provável corte de benefícios fiscais, que é justo, seria justo se o governo tivesse anunciado medidas de cortes de gastos. Não anunciou absolutamente nenhuma. Não tem super salários, não tem reduzir a máquina pública. Mais ou menos envergonhados, os deputados defenderam uma reforma administrativa sem qualquer menção do governo. Inclusive, estava lendo o documento que o Ministério da Fazenda divulgou. Não tem absolutamente um corte de gastos num governo que é um cabide de empregos ambulante. Gasta infinitamente como se não houvesse amanhã, não para de gastar e não tem nenhuma medida para reduzir a máquina pública. O resultado do índice hoje é o impacto nos bancos, principalmente, né? O aumento da CSLL vai pegar fintechs, vai pegar bancos, vai pegar empresas de pagamento.
mais uma medida de aumento de arrecadação que a gente sabe qual é o final. Todo mundo sabe qual é o final disso. O governo está aumentando a arrecadação para aumentar os gastos. Não há diminuição de gastos no Brasil. Ele vai pagar mais emendas para os deputados e senadores no Congresso. Ele vai gastar mais com benefícios sociais. Ele vai gastar mais com saúde, mal gasto, e com educação. A saúde no Brasil não melhora, a educação no Brasil só piora. E então a gente fica num loop infinito de aumento de arrecadação para mais gastos, mal gastos, né? E a gente sabe onde vai. A maior parte desse dinheiro vai para a corrupção, superfaturamento, licitações fraudulentas. Esse é o destino desse dinheiro. Então, enquanto não houver seriedade no debate e continuar o governo esmagando as empresas e o setor produtivo, a receita, no meu entendimento, Léo, é muito ruim e o mercado tem razão de estar caindo. Ele está reprecificando o lucro das empresas que estão sendo afetadas por mais este aumento de arrecadação. O Indifut vai cair no 1.400 pontos, 135.485. Se nós emprestarmos isso para o Ibov à vista, o Ibov à vista abre praticamente em 134.500, 134.600 pontos, 134.600 pontos. Buca, o que você vai fazer com a Bolsa Brasileira? Eu mantenho minhas posições porque a gente está em junho, indo para julho. A gente está exatamente a 1 ano e 3 meses da eleição presidencial e eu acho que o PT perde, tá? Vai ser uma eleição arriscada, difícil, vai ser próxima, mas o meu sentimento é que o PT foi muito mal, o Lula foi muito mal, não tem uma grande entrega. A gente está com juros a 14,75, a economia só cresce por essa gastança louca, mas não há uma sensação da população de que ela tem poder aquisitivo para viajar, para comprar um carro, para comprar uma casa, para comprar alimento. Então o Brasil não está numa situação boa, tanto é que é muito curioso, né? A gente tem uma PNAD a 6,6%, um índice de desemprego muito baixo no Brasil, para o nível de Brasil, e o governo está no seu pior momento de popularidade porque ele sai de um escândalo, entra em outro, né? Não sabe falar com a população e não mostrou nenhum benefício do que prometeu na eleição presidencial. Então, no geral, eu tenho bastante preocupação com o Brasil nesse momento. A gente está indo nesse caminho para um precipício, né? E só a eleição presidencial, no meu entendimento, pode mudar esse curso. Não há vontade, inclusive do próprio Congresso Nacional, de senadores, de deputados, de mover isso. E é verdade que se o governo não faz o papel dele, o executivo não faz o papel dele, a porteira está aberta. Não é o Congresso que vai chegar lá e vai falar, veja bem, eu vou cortar gastos. A gente sabe como funciona o Congresso Nacional. O governo não quer cortar gastos, o governo quer gastar mais. São mais benefícios sociais, o Brasil já paga 300, 400 bilhões de reais por ano em benefícios sociais, não reduzem um emprego, um cargo público, não tem vontade de fazer reforma administrativa, não tem vontade de enxugar a máquina, não tem vontade de cortar 39 ministérios, não tem vontade de gastar menos nessas viagens babilônicas que eles levam 200, 300 pessoas e se hospedam em hotéis 5, 6 estrelas. Não há nenhuma vontade de reduzir o tamanho dos gastos no Brasil. E aí sobra para as empresas. Só que as empresas não vão durar para sempre. As empresas não aguentam. Uma empresa hoje tem um custo de capital de 14,75 mais 2% de CDI. Como essa empresa investe? Então a gente está num momento de fato bem ruim, né? E a Bolsa só subiu por um fluxo externo, mas a Bolsa apanha do CDI. Se você adicionar o CDI ou a inflação, o nosso índice não sai do lugar há muito tempo. Então, Léo, eu mantenho as posições no Brasil porque eu acredito numa possibilidade de uma virada por conta das eleições de 2026 que não estão mais tão longes. Ainda não está fazendo preço eleição no mercado financeiro brasileiro, mas ela pode começar a partir das próximas pesquisas ao mercado puxar um pouco mais de eleição até chegar na virada do ano e estar respirando eleição.
9 horas e 46 minutos, a gente conta com a força do seu like, hein? Já temos mais de 1.260 likes. Dá fácil pra gente acelerar esse like, buscar os 1.500. Estamos falando para mais de 3.300 pessoas ao vivo aqui pela TC News. Obrigado pela sua audiência, pelo carinho da sua companhia. Veja aí o gráfico do dólar, do índice, moeda americana subindo 0,21%. Praticamente na máxima intradiária, o dólar está de volta à faixa dos R$ 5,60. O Ibovespa Futuro cai 1,04% aos 135.480 pontos. E a curva de juros já chega a 11 pontos base a mais nos pedidos de prêmio, sobretudo quando se considera o vértice longo da curva. Na ponta curta, ainda 2 pontos base a menos nos prêmios. Ponta média e longa vira, o que não é um sinal positivo em termos de digestão do mercado. TC News, seu resultado é nossa marca. The Analyst, a AI da Traders. Inteligência artificial para te ajudar a lucrar mais. O seu Analyst acompanha seus módulos e te entrega os principais insights tempo real, de forma proativa e sem a necessidade de perguntas. Bem-vindo ao futuro. The Analyst. Traders, baixe o app e abra sua conta. A gente tem 9 horas com 47 minutos. Esse é um convite que a gente faz pra galera. O Buca vai convocar todas as tropas. Você que gosta do TC, admira a TC News, curte o ecossistema do TC como um todo. Se você ainda não está operando com a gente, você não sabe o que está perdendo. E a boa notícia para você que está atrasado é que está só começando. Tem tanto benefício que vai ser destravado. Seja um fundador, é o que o Buca vai convidar você a ser agora. Seja um fundador, chegue primeiro na corrida. Tem link na descrição da transmissão, vai entrar agora, fixado no chat, e tem QR Code para você passar a operar conosco. Uma corretora montada por traders, com foco em quem trada do outro lado. Só quem sabe as dores de operar todo dia consegue conceituar uma corretora suficientemente diferenciada, Buca. Léo, são milhares de terminais já liberados. O primeiro terminal do mundo com um copiloto de inteligência artificial no qual você não precisa fazer perguntas. Tudo que vocês usam no terminal da Traders, colocam no painel de cotação, buscam, seguem os ativos. O terminal entende, o seu copiloto entende, o The Analyst, que você tem atenção a esses ativos. Ele traz os principais pontos 24/7. Esse terminal é exclusivo da corretora do TC, a Traders, tá? Para ter acesso ao terminal, vocês basta abrir conta e fazer um trade de renda variável para pedir a liberação do terminal. Na própria lojinha vocês realizam a operação. Simples assim, fora o pacote de fundadores. Se vocês realizarem uma operação nas próximas 3 semanas, já se passou uma, né? Vocês ficam com um emblema especial na comunidade do TC, vocês têm acesso à reunião de conselho trimestral da corretora comigo e os principais diretores para a gente definir o futuro da Traders, e também vocês podem ter pins de metal exclusivos para essa edição de fundadores. Eu espero vocês, tá? É uma operação incrível, de muita tecnologia, com essência, com alma, com DNA. É um cockpit de investimento sem nenhum paralelo no Brasil para vocês investirem melhor. Abram conta aí, a gente está esperando todos vocês. Tá muito legal no nosso aplicativo integrado com a comunidade, Léo. Olha, a gente tem 9 horas com 50 minutos. Ainda vai haver tempo para você dar uma olhada aí no QR Code e fazer a sua inscrição, abrir a sua conta com a gente. Buca, o chat está repercutindo como um todo o seguinte aqui. O Haddad esqueceu do corte de gastos. Anunciou várias medidas, mas nenhuma delas cortando da própria carne. E o Congresso Nacional, através dos seus presidentes, basicamente referenda isso, quando faz pouco sacrifício também para cortar da sua própria carne. E aí entra um ponto do seu raciocínio. Você disse há pouco, se o executivo não lança a agenda, não é o legislativo que vai lançar. Léo, eu vim aqui meses atrás, quando a Bolsa estava lá na máxima histórica, falar para a galera dar uma respirada, ter um pouco de calma, tirar um pouco do pé do lucro, não operar alavancado, não estar muito exposto em opções, porque o mercado tinha ido bastante na frente. Eu tinha um temor grande dos próximos meses com relação ao que vão fazer para tentar se reeleger e se perpetuar no poder. Tá muito claro para todos aqui, né? Não é questão de espectro político. O governo está fazendo de tudo para se reeleger.
essas medidas de hoje sendo anunciadas, Léo, estão sendo feitas porque o governo aumentou muitos gastos. E ele, em 2026, provavelmente vai aumentar mais ainda os gastos. Está abrindo espaço para aumentar o Bolsa Família. Não é para diminuir a dívida. A dívida só cresce. A dívida vai para 85% do PIB, dívida bruta, no final do ano. Então o Brasil, ele está num ritmo muito preocupante e o governo não vai reduzir gastos. Eu não acredito nisso. Se no ano passado, no qual ele tinha uma janela para fazer um anúncio correto, neste anúncio ele anunciou uma tímida redução de gastos e anunciou uma grande isenção para 30, 40 milhões de pessoas, que foi a isenção do IR, como é que o governo vai anunciar a redução de gastos agora, na véspera da eleição? Alguém acredita nisso, sendo bem sincero? Eu não acreditei. Então a gente tirou o pé de bolsa no Brasil, um pouco, né? Ainda tenho posições compradas, mas não estamos mais tão expostos, tá, Léo? Agora, Buca, a gente cansou de debater, e a gente ainda vai ter que debater isso durante muitas das suas participações, que é a ideia de timing. O que o mercado vai colocar no preço? Vai colocar o ímpeto gastador do Palácio do Planalto na busca pela popularidade perdida, ou vai colocar a fraqueza do Palácio do Planalto e a eventual mudança de agenda econômico-política? Sabe o que eu acho que vai acontecer no final? Metade dessas medidas passam, talvez. O governo está fraco, sim. Foi colocado no corner por questão do IOF. E a mesma pressão com relação às medidas anunciadas hoje vai ocorrer. O empresário vai chegar em Brasília e vai falar, pô, beleza, mas cadê os cortes de gás? Cadê os super salários? Cadê a redução da máquina pública? Então não adianta só esmagar o setor produtivo e não reduzir o tamanho da máquina. Então a mesma pressão vai acontecer. No final, provavelmente, passa uma parte, talvez não passe nem metade, e a gente vai continuar numa situação ruim aí das contas até se definir a eleição presidencial de 2026. A partir de um certo momento, Léo, muito próximo da eleição, que é na virada do ano, e eu já falei várias vezes aqui, o mercado vai parar de olhar o fiscal e vai tradear a eleição. É um evento binário. Se o Lula cresce nas pesquisas, a gente vai ver uma alta forte do dólar, dos juros e a bolsa caindo. Dependendo de quem for o candidato, de direita, centro-direita, sei lá, esse cara, se ele estiver bem posicionado nas pesquisas, o mercado vai dar um grande rally, tá? E há uma memória do que aconteceu na Argentina. A Bolsa Argentina, e é um mercado de fronteira ainda, de difícil acesso, ela teve uma alta espetacular com o Milei, e o Milei está com o governo com quase 70% de popularidade. Então, o Brasil é um mercado muito grande, ainda, né? Ainda é muito grande, mercado financeiro. Então, os investidores vão ter essa memória e vão se posicionar a depender aí das pesquisas eleitorais nessa virada de ano. As pesquisas vão sendo mais importantes mês a mês. A pesquisa de julho mais importante, de agosto um pouquinho mais importante e por aí vai. Buca, o que o Haddad te responderia, o Hugo Mota também, quando você pergunta sobre e o corte de gastos, etc., isso é o que eles responderiam, se te convenceriam é uma segunda questão, mas o Haddad diria o seguinte, existe um enfrentamento dos gastos primários, assentado em 2 eixos, combate aos supersalários do funcionalismo público e enfrentamento da aposentadoria dos militares. Isso ele expôs ontem. Já o Hugo Mota diria, em julho vem reforma administrativa, nós vamos teorizá-la. Não te convence? Eu não acho que passa. Não acho que passa porque o governo nem cita a reforma administrativa no seu documento, eles nem falam, entendeu? Não há um apoio do governo e é uma pauta para um ano que precede a eleição que precisaria do entendimento e do apoio do governo. Eu não acho que vai passar a reforma administrativa. Ela pode até ser discutida, ela já está sendo discutida há 10 anos, né? Vão enrolar mais e vão empurrar o problema pro próximo governo. Então eu não me convenço de nenhuma medida estrutural de corte de gastos neste exato momento. Não vejo vontade e sim somente vontade de arrecadar para gastar mais. Então, não estou me iludindo. Eu acho que a Bolsa tem perigos, ainda tem o orçamento de 2026, que deve ser anunciado em agosto, setembro. E aqui a gente tem mais uma janela de risco, né? Que o governo pode tentar alguma coisa a mais
provavelmente Bolsa Família ou qualquer outra coisa para a eleição de 2026. Então ainda há um ponto de atenção, a gente ainda passa por uma janela de turbulência e não há o comprometimento de nenhuma das partes, Léo, do governo e do Congresso, no meu entendimento. Vamos te ouvir também sobre a seara internacional, rapidamente, nos minutos que nos restam. Hoje há uma importantíssima reunião entre as delegações da China e dos Estados Unidos para um novo denominador e uma nova rodada de acordo comercial. Como é que você está vendo esse evento? Eu acho que é uma grande dúvida se sai um acordo tão rápido e qual o acordo. Pode ser um passo intermediário, mais um. Eu estou comprado de China, focado em inteligência artificial, empresas de data centers, etc. na China. Acho que o mercado chinês apanhou bastante, então a gente vê uma oportunidade na China e eventualmente algum acordo com os Estados Unidos. Já houve um pré-acordo, né? A parte de metais raros a China tinha segurado e houve a liberação. Então o passo natural é que ocorra algum acordo, mas é uma história longa, eu acho, Léo. Pode ter aqui um anúncio, um headline, mas acho que isso vai durar para mais de ano, vai ser estica e puxa. Ora a gente tem a sensação que vai acontecer um grande acordo, ora a gente tem a sensação de um rompimento. Ainda acredito nessa dinâmica, mas o viés é para chegar em algum acordo que as tarifas não subam para aquele nível de 100%, 140%, é insustentável, e aí aí as coisas se acalmem um pouco. Então a gente está nessa fase de negociação, é uma fase que era esperada, né? Lá no pico do pânico do S&P realizando, abaixo de 5 mil pontos, eu falava que era uma situação insustentável. Ninguém consegue ficar com uma tarifa de 140% contra a China sem dar tempo das empresas americanas se prepararem. E vários produtos da China nunca serão produzidos nos Estados Unidos. Então isso vale para o mundo inteiro. Acho que a gente está numa fase de negociação, por isso que a Bolsa voltou a 6 mil pontos. Acredito que possa ter sim alguma notícia, Léo, mas ainda acho que é uma negociação longa e pode ser dura sim, tá? Você fica confortável de comprar S&P e principais ações americanas nesse patamar dos 6 mil? A gente acabou diminuindo, né, as posições dos Estados Unidos. Foi um trade espetacular, né? Trouxe o fundo para 15% no ano, quase 300% CDI, é o melhor multimercado do Brasil desde 2023. Saiu mais um estudo de uma outra parte na sexta-feira. Melhor multimercado nos últimos 24 meses macro é o TC Cosmos. Aliás, é só se inscrever na Traders, o TC Cosmos está lá dentro da nossa corretora, disponível para vocês. Eu tenho uma posição menor dos Estados Unidos, mas confesso que é um mercado que ele é muito difícil cair. E o varejo lá deu aula. Como eu vinha falando, né, nos Estados Unidos, o investidor de varejo tem um chip de comprar bolsa. Diferente daqui do Brasil, que você vai para renda fixa, né? Para os títulos que eram incentivados e agora não são mais com esse anúncio de hoje do governo. Então lá compram bolsa. Então a bolsa foi realizando, Léo, e o varejo foi comprando a 5.500, 5.300, 5.100, abaixo de 5. Varejo deu aula lá e tá ganhando bastante dinheiro. Grande Buca, meu parceiro, obrigado. A gente volta a conversar na sexta-feira. Valeu, pessoal. Obrigado a todos. Esse é o Buca, que daqui vai direto para a trincheira do TC Cosmos. Olha só, se liga nos destaques para o mercado à vista, que a gente vai começar a cobrir a partir de agora. Eu e Camila Nascimento, junto ao Coutinho, o nosso Gabriel Junqueira, também Guto Cerávolo. Petrobras diz ter sido citada em ação da Sete Brasil, que atribui 36 bilhões de reais à causa. O valor da causa, segundo a petroleira, foi atribuído unilateralmente pela Sete Brasil com 36 bilhões de reais. PetroRecôncavo tem produção média diária de 27,4 mil barris por dia em maio, uma queda de 1,7%. Produção foi impactada pela queda de 2,9% na produção total do ativo Potiguar e de 3% na produção de gás no ativo Bahia. Ações da JBS estreiam em Nova York nesta semana. Na B3, companhia passa a oferecer BDRs já a partir de hoje. Acionistas da gigante de alimentos aprovam dupla listagem da companhia. Aura Minerals protocola oferta de ações nos Estados Unidos. Iniciativa faz parte da estratégia da companhia de destravar valor, aumentar a liquidez e consolidá-la no mercado de capitais norte-americano. Gol conclui processo de recuperação judicial nos Estados Unidos. A companhia planeja agora ampliar sua frota e lançar novos voos e rotas no Brasil e no exterior.
Essas e outras a partir de agora, o Mercado à Vista está começando. Dez horas, 1 minuto. O dólar abre os trabalhos no 0-0 para a dinâmica do à vista. O Ibovespa, pouco a pouco, vai se mexendo, olhando para o Indifut e calibrando a direção. O Ibovespa Futuro está caindo 0,7%, 135.980 pontos. Melhorou a fotografia. O Ibov Futuro chegou a cair 1,10%, agora 0,70%. Curva de juros, mesmo quadro. Contratos curtos com 2 ou 3 pontos base a menos nos pedidos de prêmio. Contratos médios e longos com 6 a 8 pontos base a mais. É assim que nós estamos, a curva bem diferente em timing e dinâmica. Vamos rodar as principais informações e os destaques dos nossos comentaristas, começando com Marcelo Coutinho. Coutinho, o Indifut entra com uma pegada de baixa, mas com uma intensidade menor do que a de agora há pouco. Já o dólar na busca de direção. O índice desacelera, ele não chegou no nosso 135,175, ele vai retestar o 136,150, ao contrário, que era suporte vira resistência neste exato momento. Fiquem atentos aí, comprados de plantão. Viés baixista ainda que leve alta, a manutenção é baixista. O dólar permanece no 0-0, gráfico de 15 minutos. Chegou a perder os R$ 5,598, que eu falei que daria uma azedadinha, mas bateu, usou como resistência, voltou. Então o dólar permanece com envelope de baixo. O mercado cai, o mercado lateraliza, faz ainda a manutenção de queda. Se você quiser o corte na ponta de baixo, você pode usar R$ 5,588. Praticamente 10 pontos esse canal, 598, 588, manutenção baixista, índice leve alta, posterior baixa. Obrigado, Coutinho. Gabriel Junqueira, o seu destaque inicial. Bem-vindo, meu amigo. Muito bom dia, Léo. Bom dia, Coutinho. Bom dia, Camila. Bom dia, pessoal. Bom, o mercado aqui no Brasil refletindo um pouco do que a gente está vendo no clima como um todo, no exterior e interno nosso aqui também. Primeiro, Estados Unidos está uma confusão generalizada, né? Esse final de semana a gente teve um monte de protestos lá em Los Angeles também, contra o governo Trump, coisas que têm trazido ali uma precificação bastante complicado, um aumento da volatilidade no mercado nos Estados Unidos, e isso reflete nas bolsas como um todo, né? As negociações com a China também muito imprevisíveis, e aqui no Brasil um movimento de realização natural, né? As medidas que o governo trouxe para compensar o IOF, apesar de serem medidas até, no meu entendimento, positivas, até o aumento da taxação das bets e também os títulos que são isentos também passarem a pagar um pouco, também ajuda o mercado aqui, porque é uma competição um pouco desleal com outros ativos, né? Também não traz um alívio na nossa curva de juros, né? Então isso também precisa ser colocado, que o mercado agora ele está um pouco mais receoso, né? E aí toda cautela é necessária. Eu acho que alguns papéis com stock picking criterioso podem se distanciar do índice, podem gerar alfa na alocação do portfólio, Léo. Obrigado, Gabriel. A gente está muito atento à abertura dos bancos diante do noticiário. E é uma abertura tímida até aqui, tá, pessoal? O Santander está caindo 0,20% e Itaú 0,19%. Não é nenhuma queda assustadora, longe disso. Bradesco e Banco do Brasil seguem em leilão. Vamos começar a girar as notícias enquanto nós não temos todos os papéis já leiloados. Camila Nascimento abre os trabalhos. Falando de Petrobras, é isso, Cá? Pois não? Isso mesmo. Então, começando por Petrobras, a companhia disse ter sido citada em ações da Sete Brasil, que atribuiu 36 bilhões de reais à causa. E de acordo com a notícia, a Sete Brasil e suas subsidiárias cobram reparação por supostos prejuízos relacionados ao projeto Sondas. Petri 4, Petrobras, só para registrar a cotação, abre em queda de 1,62% na mínima do dia aos R$ 29,13. Como essa notícia impacta a companhia, Junqueira?
Impacta de forma negativa, né, Cami? E também, além dessa notícia, o Santander fez uma reanálise da tese de investimento colocando o Petrobras para baixo, né? Então, o Santander coloca aqui que na análise deles, diante da perspectiva de um ambiente financeiro mais apertado para 2025-26, especialmente se os preços do petróleo ou seus diferenciais de refino recuarem, né? Eles projetam um Brent médio ali a $65 o barril e dividendos ordinários que devem resultar num yield médio ali de aproximadamente 10%, que seria muito pouco atrativo para a tese de Petrobras, né? Então eles colocam a companhia trazendo muitos projetos nos últimos trimestres, que é um descompasso entre a política de dividendos e essa geração de caixa, né? Então vem com potencial na margem equatorial, mas o cenário eleitoral para o ano que vem deve dificultar a exploração da margem equatorial e dificultar uma performance melhor das Petrobras. Então, além dessa notícia, a gente também teve um banco extremamente relevante dando downgrade em Petro. Cami. No caso de Petro, pessoal, olha só, o gráfico tá bem ruim. Perde um suporte, ou começa a perder um suporte a 2,9, 2,5, ativo cota 2,9, 1 no 3. Formação gráfica de Petro horrorosa. Quem tiver comprado no papel corre um risco muito sério. Então, por favor, fiquem atentos. Petrobras é um ativo que tem liquidez em opção, eventualmente vale uma proteção. Gutserávulo entrando, eventualmente se falar de Petrobras ajuda. Olha só, se eu perder esse suporte a R$ 29,26, a figura gráfica ela é muito grande. Se eu der uma fibada daqui para cá sendo mais conservador, ou seja, pegando o fibo mais curto, a gente está falando de Petrobras a R$ 27,22. Então, por favor, comprados em Petro, atenção nesse rompimento de suporte, que ele é um suporte de 2023 a R$ 29,26. 10 horas com 7 minutos. Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, há pouco trouxe declarações que o painel Mover Pro repercute. Entre elas, não há por parte do Congresso nenhum compromisso de aprovar as medidas que vêm na MP em substituição ao IOF, a MP que é um dos eixos colocados ontem por Fernando Haddad. Então o Mota dizendo que não há necessariamente um compromisso de aprovar, o compromisso é de debater. Vou continuar insistindo num debate estruturante sobre os gastos. O país está caminhando para uma situação de ingovernabilidade. A qualquer momento, outros highlights das falas de Hugo Mota. Em princípio, foram esses 3 pontos aqui. Não à toa o painel Mover Pro os está destacando. Agora a gente já tem... Não, ainda não. Ainda leilão para Bradesco, Banco do Brasil, B3, Petrobras, Suzano. Vou esperar um pouquinho mais. Cá, vamos para o segundo highlight, que ainda toca no campo do petróleo. Passa agora por Petro Recôncavo, que divulgou a produção média diária. Isso mesmo, a Petro Recôncavo divulgou dados operacionais. O resultado representa uma redução de 1,7% na comparação com abril, impactado pela queda de 2,9% na produção do ativo Potiguar e de 3% na produção de gás no ativo Bahia. Segundo a Petro Recôncavo, a produção no ativo Potiguar totalizou 13.600 barris de petróleo por dia em maio, enquanto no ativo Bahia somou 13.800 barris por dia. Para registrar a cotação de Petro Recôncavo, o papel cai 0,69% aos R$ 14,41. Junqueira. Bom, Petro Recôncavo, né? Outra tese que, volto a dizer, muito ligado ao commodity. A gente vê a produção ali também não tendo um grande crescimento, muitas vezes retraindo, e isso traz um peso enorme para o papel. De novo aqui, né? Das petroleiras, enquanto o cenário do barril do petróleo estiver da forma que está, dificilmente veremos as petroleiras em uma tendência clara de alta. E se eu pudesse escolher uma delas, eu iria de Prio e não de Petro Recôncavo. No caso de Petro Recôncavo, pessoal, olha só, o gráfico tá melhor que Petro no sentido de eu até ter um sobe, lateraliza, sobe, mas também não sobe. Eu contei aqui enquanto o Junqueira falava, 20 candles, então 20 dias úteis é quase um mês que o papel está lateralizado, e essa lateralização ruim, custo de oportunidade de capital depreciado. O ativo está entre R$13,81, R$14,94, tem que romper, preferencialmente para cima, R$14,94. O próximo objetivo, se acontecer, o no 5,63. Abaixo de 13,81, azeda. Objetivo 12,69. 10 horas, 10 minutos. Agora sim temos condição. Exceção feita a B3, cuja variação teórica aponta para 2,73% de queda. Aguardemos aqui a saída do leilão. Todas as outras blue chips já estão
no jeito, leiloadas. Então, exceção feita a B3, Blue Chips já no jeito. Ambev, 0,64% de baixa. Setor bancário, Banco do Brasil sobe 0,74% a 21,83. Bradesco está no 0 a 0 a 15,97. Itaú Unibanco caindo 0,16. Santander caindo 0,10. Olha, essa notícia aí de CSLL saindo de 20% para 22% no que diz respeito à alíquota dos bancos não está fazendo preço da maneira como muitos imaginavam, hein? É uma tímida fotografia de baixa para os bancões e o Banco do Brasil na contramão avançando 0,74%. Aí nós temos Quarteto de Ferro, CSN subindo 0,12%, Gerdau 2,3%, Gerdau saindo bem zaça na foto com a taxação do aço global. Como ela tem boa parte da operação centrada nos Estados Unidos, ela dribla essa taxação de 25% para 50% sobre o aço global que chega à terra do Tio Sam. Com isso, continua bem na foto. Para que se tenha ideia, nos últimos 3 meses, Gerdau, 3 meses não, no mês, Gerdau está subindo 12% e o mês não chegou nem ao seu primeiro terço. Aí nós temos Uzi Minas caindo 0,39, Vale 0,23, Vale de novo nos R$ 52, agora R$ 52,87. Saímos do Quarteto de Ferro, partimos para a Eletrobras, queda de 0,7%, Elet 3, 45 ou 41,2. Elet 6, 45,75. Embraer sobe 2% a 65,69. Depois tem Magalu subindo 0,20 a 9,53. Petrobras caindo 1,5, olha a Petri 4 caindo 1,5 a 29,19. A Cá trouxe notícias de petróleo ao longo dessa edição. Depois tem Suzano subindo 0,19 a 53,52. E a gente fecha com VEG. VEG cai 0,40. 0,40 de baixa, 42,40. Olha o que está acontecendo com B3, hein? B3 cai 3,5% a R$ 13,11 com 11 centavos. Vale investigar, cá. Vamos dar uma olhada sobre o noticiário que envolva B3. B3 recuando 3,40% agora a 13,13. Em relação à composição do Ibov, papéis que mais... Você vê que a saída de B3 do leilão coincide com a mínima do Ibov. Ibov agora em 135.500. Os papéis que mais caem, variação percentual, B3, Raizen e MRV. Nós temos 3,3% de queda para B3, Raizen cai 3%, MRV 1,86%. Por pontos, os que mais tiram pontos, B3 e Petrobras, além de Itaú Unibanco. Petrobras tirando 150 com 250 pontos, B3 tira outros 140 e Itaú outros 61. Ponto oposta, os papéis que mais avançam, Gerdau, Embraer igual 4%. Alta média de 2,15% para esses papéis. Por pontos, Embraer, Gerdau e Localiza. Embraer entrega 65 pontos, Gerdau 38 e Localiza 31. Você está conferindo o dólar e o índice aí na sua tela. O dólar avançando 0,24%, R$ 5,605. E olha o índice na mínima intradiária. 0,47% de recuo, 135.467 pontos. Acabamos de perder o suporte na faixa dos 135.500. TC News, seu resultado é nossa marca. Minerva Foods, a maior exportadora de carne bovina da América Latina, presente em mais de 100 países. Foco, disciplina e consistência fazem parte do nosso DNA. Minerva Foods, conectando pessoas, alimentos e natureza. 10 horas com 14 minutos. Bom, nós vamos dar sequência aqui ao giro corporativo, mas antes, Gabriel Junqueira, preciso pegar contigo o destaque sobre B3, se você quer trazer algum aspecto, chama a atenção, é uma queda que chega a 3%, papel de volta à boca dos R$13. E em relação aos bancos, chama a atenção positivamente, até prova em contrário, a reação tímida deles. Eu tô até atualizando aqui, Santander passou a cair 0,3, Itaú 0,82, aqui já faz mais sentido, mudou um pouco. Bradesco também tá caindo 0,80, Banco do Brasil que tá resiliente, tá avançando 0,14. Se esperava uma reação mais negativa do setor bancário, Gabriel, com a divulgação da informação, ou a circulação da informação, segundo a qual o CSLL dos bancos deve ser mais taxado, de 20% a 22%, ou sai de 20% e vai para 22%. Diga lá. Pois é, Léo, eles achavam mesmo, né? O mercado tinha essa expectativa, não só a questão do CSLL, como a questão da LCI, do LCA também, que acaba pegando ali, né? Os bancos que emitem, né, esses títulos, né, e depois repassam ali para os setores incentivados. E não está acontecendo muito isso, né? O Banco do Brasil sobe um pouco. Acho que o Banco do Brasil é um case aqui que já caiu demais, né? E a B3 também realizando um pouco de uma forma bem abrupta aqui, bem
violenta, até um movimento aqui da B3, acho que ela rompe aqui com uma média importante aqui no gráfico quando a gente dá uma olhada, mas eu não vi nenhum tipo ainda de movimento muito acentuado ou uma notícia que possa justificar isso. O B3 vinha de uma alta forte, então é importante a gente ficar atento aqui para ver se teve uma mudança de fundamento. A princípio não, porém a esperar um pouco o noticiário aí, às vezes sai alguma coisa que a gente ainda não viu, né? Como, por exemplo, esse urgente no painel Mover Pro. Você não tinha visto esse aqui, Gabriel Junqueira, vai saber agora. Alíquota de 17,5% para operações financeiras vai incidir sobre o day trade. Acaba de pintar esta informação. Bom, no nosso peito aqui existem duas letras, TC, ó, aqui. Traders Club, essa é a sigla. Então, naturalmente, que nós nem precisamos fazer disclaimer. No nosso peito está o disclaimer. É o tipo de notícia que afeta diretamente você do outro lado que faz day trade e que afeta diretamente também o público para o qual a gente produz conteúdo em especial, embora a audiência da TC News concilie traders e investidores, isto é, aqueles que alocam capital com uma perspectiva de médio e longo prazo. Agora, naturalmente que vai ser uma notícia negativa para nós, não? A alíquota de 17,5% para operações financeiras vai incidir sobre o day trade. Então acaba de pintar esse urgente no painel Mover Pro e a gente vai buscar mais detalhes para trazer contexto e trazer mais encorpamento nesta apuração. Mas este é o highlight que pinta no painel Mover Pro agora. Eu quero agradecer aos mais de 3.350 simultâneos que estão nos prestigiando agora, convocar o seu like do outro lado, vou abraçar alguns ouvintes aqui. E ao fazê-lo, estou abraçando os mais de 3.300 que estão conosco. O Renato está aqui. Bom, naturalmente que o chat está em polvorosa com essa notícia de que a alíquota de 17,5% para operações financeiras vai incidir sobre day trade. Eu estou rindo porque eu olho para o lado do Coutinho, o Coutinho está olhando o chat, está olhando o noticiário e ele só faz assim, o Coutinho. Não, eu tô pensando pelo seguinte, peço perdão, assim, fazer porque eu não tô na linha de frente, né? Mas o day trade era 20. Se for para 17,5 caiu. Então eu tô vendo ali se vão colocar sobre os 20, mais essa é a dúvida mesmo, por isso que eu falei que a gente vai pegar mais mais contexto. 17,5. Aí a alíquota do day trade vai para 37,5%. Isso eu acho improvável, mas a minha dúvida é se esses 17,5% podem ser acrescidos aos 20, não em sentido absoluto. Pega 20 e sobe 17, mais 17,5. Você sobe 17,5, isso, 17,5 sobre os 20. Então, a gente continua apurando. Mas a informação que chega vem como a alíquota de 17,5% para operações financeiras irá incidir sobre day trade. Precisa ver se essa taxa que você está se referindo não é a taxa sobre os ganhos do dia. Porque aqui a gente está falando de uma alíquota de operação financeira em si. Não necessariamente sobre o lucro que o day trade pode ter. Então você vê que tem várias dúvidas aí. Me parece que são taxas paralelas. São taxas concomitantes, não substitutivas. Até porque quando tem uma redução, geralmente o painel Mover Pro escreve assim: a alíquota sai de 20 para 17,5%. E não foi esse o enquadramento. E esperar a redução também, né? É improvável. Vamos fazer o seguinte, ó. A gente acabou de receber a notícia. Pois não. Tem mais informações em relação a esse urgente. Atualmente a alíquota de IR cobrada é reduzida conforme o tempo do investimento de 22,5% para 15%. A ideia do governo é fixar em 17,5%, independentemente do prazo que o investidor mantém a aplicação. Obrigado pela informação, Cá. Nós vamos fazer o seguinte, deixa eu conversar com o Guto Cerávulo, lá na Central TC Investimentos, e a gente vai detalhar, eu tô até com uma reportagem aqui que a Cá identificou do Jornal o Globo, pra gente trazer mais números e mais informações, fechado? Pra todo mundo entender. Me parece que independente de lucro ou prejuízo, estaria essa taxa. Mas estamos cheios de dúvidas aqui. Vamos esclarecer cada ponto logo depois do Guto Cerávulo. Pois não, Guto, bem-vindo, bom dia pra você. Bom dia a todos. Vamos lá, começando uma ótima semana. Atendendo o meu amigo Coutinho, o seguro que a gente vai comprar é a Put Rato Put Sapo 333, tá? Strike 2898, no meio do spread saindo a 0,82. Ó, a níveis que estão agora, tá? Você está abrindo mão de 3% do seu ativo, mas você pode carregar essa operação durante 28 dias. O que é isso? Se perder o suporte, despencar, tranquilo, você está seguro,
exerce seu direito de venda a R$ 28,98. Se voltar a subir, você participa da alta e, obviamente, né, você gastou aí 80 centavos, tá? Então, você fica tranquilo em cima desse seguro. Outra coisa que eu quero chamar a atenção, tá? Respirando por aparelhos, a gente comentou na sexta-feira, é Itaú. Itaú tem um topo duplo, se acionado, turma, cai e cai bastante, tá? Projeção 34,14. Então fiquem de olho também aí em Itaú, porque a faca na caveira, dinheiro na carteira, e vamos ao pensamento do dia. Não espere que a vida seja fácil. Se for, tá com defeito. Alice, a vida não é o país das maravilhas. Guto, seja um lorde, seja um lorde. Ok. A vida não veio para ser fácil. Veio para ser verdadeira. E a verdade quase sempre dói antes de ensinar. Lembre-se, o metal mais forte, ele é forjado na chama mais quente. Olha, o metal mais forte é forjado na chama mais quente. Olha, dependendo do noticiário do Brasil, o day trader é um guerreiro, é forjado na chama mais quente. Vamos lá, amigos. Nós interrompemos aqui o giro corporativo e o planejamento inicial pela demanda jornalística que chega através dessa manchete aqui. Governo vai propor alíquota fixa de imposto de renda de 17,5% para aplicações financeiras. Medida vai integrar pacote para substituir parte do decreto do imposto de renda. Então vamos à informação. Ó. O governo discutiu com o Congresso e deve colocar em uma MP alterações no IR incidentes sobre aplicações financeiras no pacote fiscal para substituir parte do decreto que elevou o IOF. Atualmente, a alíquota do IR é cobrada a partir de uma redução conforme o tempo do investimento, de 22,5% para 15%. A ideia do governo é fixar em 17,5% independente do prazo que o investidor mantém a aplicação. Esse é o percentual médio pago hoje. O valor de 17,5% vai incidir sobre todas as operações, incluindo day trade, com exceção de títulos incentivados. Outra mudança nessa parte de investimentos é a cobrança de 5% de imposto de renda de aplicações hoje isentas, como LCI, LCA, CRI e CRA. Todo o estoque já emitido e que venha a ser emitido até 31 de dezembro será preservado. A justificativa do governo é que há hoje uma série de títulos isentos que, na visão do governo, distorcem mercado. Dessa forma, juros de outras aplicações sobem para compensar os isentos. O Ministério da Fazenda também propôs dar a possibilidade de compensação de ganhos e perdas em todas as operações do mercado financeiro e não só em renda variável, como é hoje. Isso será feito na declaração de ajuste anual do IR e não valerá apenas para as fontes incentivadas. Em relação a criptoativos, a proposta é regulamentar o tema com a aplicação de regras similares às demais aplicações financeiras, mas com apuração e tributação segregadas. Então os criptoativos não passaram ou não passarão ilesos em princípio, né? Eles também serão mordidos em alguma medida. Aqui, ó, esta é a matéria. Agradeço aqui a Camila Nascimento, dando um show na apuração paralela. Coutinho, a dúvida que você teve ficou mais esclarecida com este trecho aqui, ó, dos 17,5%? Diga lá. Ficou, pelo que eu entendi agora, é porque na verdade assim, aquela aplicação faseada, né, que começa em 22,5 e vai para 15, são as de renda fixa por prazo, isso, né? Por prazo. Ok, então beleza, ali resolveu. É porque lá misturou renda fixa com renda variável. Aqui, o que eu tô entendendo é o day trade era 20, passa a ser 17,5. Ok, então se é esse o caminho, tá claro. As incentivadas tem que avisar para o governo não esquecer de trocar o nome, né? Porque a incentivada ela tinha a característica de ser isenta, né? Então se as debêntures incentivadas passam a ter cobrança, assim como a LCI, LCA, CRA-CRI, então beleza. São mudou. meio incentivadas agora. Já não é mais incentivada, tem que avisar para Brasília trocar o nome, entendeu? E ok, vida segue, sem grandes novidades. Por que chorar? Não é um chefe de covardia. Ah, lindinho, você vê que devagarinho vai ficando cada vez mais difícil. Agora, isso aqui me parece a parte mais positiva, ó.
O Ministério da Fazenda também propôs dar possibilidade de compensação de ganhos e perdas em todas as operações do mercado financeiro, não só a renda variável, como é hoje. Porque na renda variável, vamos ver o Gabriel logo na sequência, na renda variável é assim, né? Se você tem perdas, você pode dar a possibilidade de compensação na hora das declarações. O governo pretende fazer isso, a Fazenda pretende fazer isso, em relação a toda e qualquer operação do mercado financeiro. Isso seria feito na declaração de ajuste anual do IR e não valeria apenas para as fontes incentivadas. Gabriel Junqueira, tá claro para você o conjunto de medidas? Tem muita manchete pingando, muita apuração acontecendo no paralelo e de oficial precisamos aguardar ainda o posicionamento da Fazenda. Pois é, Léo, e assim, muito confuso, né? Não é claro. Então, quer dizer, acabou com a tributação de longo prazo, né? Por exemplo, quando você investe num fundo multimercado, né? Dando um exemplo aqui, você tem a tributação de longo prazo, começa com 22,5 a alíquota, termina com 15, a cada 6 meses você vai diminuindo, né? Então sai de 22, vai para 20, de 20 vai para 17,5, de 17,5 vai para 15 e em 2 anos você tem a alíquota completa. Então, pelo que eu entendi agora, todo mundo vai para o 17,5, né? Independente do tempo. E o Come Cotas, como é que fica, né? Então já é a primeira pergunta, vai ter, não vai ter, como é que não é? Porque daí se ele tira o Come Cotas também fica uma situação muito boa, né, para os fundos, né? Então não seria ruim, mas imaginar que vai tirar imposto é acreditar no coelhinho da Páscoa, né? Então deve manter tudo junto ali. Enfim, acho que é tudo muito confuso. A B3, a ação dela está sofrendo bastante e o governo cada vez mais trocando os pés pelas mãos, não sabe o que fazer, quando na verdade o que ele deveria fazer é tão simples quanto cortar gastos, né? Ao invés de espremer mais a população que produz, que trabalha e que já está já está esgotada de pagar imposto, né? Eu fiquei com a sensação de que você ia falar de saco cheio, o Gabriel Junqueira, às 10h27. Você nem me conhece? Já volto contigo. Então, porque é o seguinte, aqui no chat, o que a gente tá vendo, e o Gabriel foi preciso, tá confuso. Escolhe um adjetivo. Confuso, tá confuso. Olha, a reação da Bolsa vai sugerindo que a leitura é negativa, porque a Bolsa vai renovando mínima, 0,82% de marcha ré. Estamos abaixo dos 135 mil pontos, hein, amigos? E o dólar na máxima intradiária, R$ 5,621,5. O que eu ia destacar aqui no chat é que é o seguinte, ó. O glorioso Cepaiva tá dizendo assim: poxa, gente, então o Lula tá reduzindo a alíquota de 20% para 17,5% no day trade? Não acredito, ele diz assim. Aí vem o Elinho, que é um pouco do que você mencionou, você levantou como possibilidade. Eu truco um pouco, eu tô na dúvida, eu vou mais com o Elinho. O Elinho tá dizendo assim: o day trade tem 20% de imposto de renda sobre os ganhos. Agora estão falando de cobrar 17,5% de IOF. São dois impostos diferentes. Aí sim. Pra mim faz mais sentido isso aqui, entendeu? É a maneira como eu tô compreendendo. E agora, de novo, né? A gente não cansa de falar que a comunicação do governo é péssima, muito truncada, é muito ruim. E de novo, vem uma chuva de manchete, de vai morder aqui, vai morder ali, vai desmorder aqui, vai desmorder acolá. E a gente não consegue envelopar, embalar tudo isso de uma maneira que fique clara para o público. Nós seguimos buscando organizar. A Central Mover lá, o Luciano Costa já nasceu 50 fios grisalhos de cabelo, enquanto ele tá apurando, ligando para tudo quanto é fonte em Brasília. Mesma coisa pro Luca Boni. O Luca Boni nem veio. Ficou na madrugada ontem fazendo as apurações, nem tá aí hoje. Não, acho que ele tá remoto. E o Gabriel Ponte tá na efervescência de Brasília, no meio do caldeirão. 10h29. Bom, nós vamos mudar o eixo. Vai ser até em boa hora que a gente vai fazer isso, porque nós vamos olhar lá para os Estados Unidos e no paralelo a gente vai organizar. Cá, vou te pedir uma especial atenção para você organizar o que há de apuração sobre o que deve ou não ir para frente. Lembrando que de informação oficial tem pouco ou quase nada, tá, pessoal? São todas notícias que vêm de apuração e vindo de uma apuração séria, isso pode ser oficializado, mas ainda não foi. É de oficial mesmo, só o que o Haddad colocou ontem, e mesmo que ele colocou, ainda precisa do aval do Lula, que volta do compromisso internacional amanhã pela manhã na projeção. 10h30 no oferecimento de CME Group, a maior bolsa de derivativos do mundo. Você curte a partir de agora a abertura do mercado à vista nos Estados Unidos.
Vamos lá, meus amigos. O tempo não para. Os futuros americanos abrem de ladinho. É de ladinho que se vai. Dow Jones Futuro, S&P, Nasdaq e Russell 2000 praticamente no 0 a 0. Vou mostrar para vocês a tabela da volatilidade. A cá traz mais detalhes a respeito desses indicadores em instantes. O DXY em 99,164 pontos. É um 0 a 0, o dólar a nível global paradinho. Ou seja, essa alta de 0,54% no dólar é Brasil, Não tem nada a ver com o mundo. Você vê que no mundo ó, o dólar tá paradão. O VIX disparando 4%, mas veja como em régua absoluta nós estamos ainda com o indicador parado. E aí, editorialmente, hoje nós falamos muito pouco de Estados Unidos porque é o noticiário local que vai pautando o humor das negociações aqui na Bolsa Brasileira, na curva de juros do Brasil e na própria negociação da moeda americana. Mas você pode olhar para esse VIX e estranhar, né? Por qual razão o VIX está disparando? Por que a gente está vendo quase 5% de alta para o VIX? Isso passa pelas tensões no encontro das delegações chinesa e americana para a construção de um denominador comum e nova rodada de acordo comercial. Essa é a razão pela qual o VIX está um pouquinho mais estressado, mas eu reitero, quando se olha para o número absoluto, veja como nós estamos distantes dos 20 pontos. 17,5 é um patamar mais saudável para o VIX. Yields de 2 anos, 2 pontos base a menos, a 4,02%, e yields de 10, 0 a 0, a 4,5%. Já os yields de 30 estão em 4,98%, uma alta de 1 ponto base e meio. Camila Nascimento, vamos passear pelos índices acionários. O Black Arrow da Nelógica ilustra o comportamento de Dow Jones, S&P, Nasdaq, Russell 2000. É você. O S&P está na estabilidade, mas em território negativo, com uma queda de 0,01% aos 5.999 pontos. Dow Jones perde 0,10% aos 42.718 pontos. E Nasdaq avança 0,16% aos 19.558 pontos, enquanto o Russell 2000, índice de small caps, sobe 0,56% aos 2.144 pontos. Léo. Obrigado, Cá. Anotado por aqui. A gente também passeia, enquanto vemos a Black Arrow da Nelógica mostrando o comportamento dos índices, a gente passeia pela fotografia relacionada às 7 magníficas. Microsoft está no 0 a 0, a $470. Apple sobe 0,25%. Nvidia sobe 2%, Google sobe 0,59%. E aí as subidas param. Meta cai 0,10%, Amazon 0,20% e Tesla está tombando 4,13% de saída a $283,16. Coutinho, no gráfico os índices mostram o que para você? O mercado americano permanece lateralizado, apesar que, sim, realmente vale never bet against America. Com tudo isso que está acontecendo, você nota que se eu der um zoomzão, a lateralização ela permanece uma lateralização altista. Você tem S&P 500 e Nasdaq, ambos já superaram suas respectivas resistências. Russell 2000 no dia de hoje acima de 2.133 e Dow Jones, esse é o único que está ali disputando ou não o rompimento da sua resistência a 42.691. Novidade? Nenhuma. Mercado segue organicamente subindo, candles pequenos, baixa volatilidade. Mercado ainda na expectativa do que vai acontecer lá fora. Ó, a gente tem agora 10h34, vamos cruzar essa abertura do mercado à vista nos Estados Unidos com a abertura brasileira. O dólar está subindo 0,46%, Coutinho, R$ 5,618. O Ibovespa está caindo 0,56%, 135.334. Nós chegamos pontualmente a ficar abaixo do 135, hein? A gente chegou a beliscar 134.980. Vamos ver se com a abertura do mercado americano, agora tem que dar tempo ao tempo, porque o fluxo vai entrar, vamos ver em qual direção. O Ibovespa agora sobe ou cai 0,6, 135.288 pontos. E a curva de juros segue com os contratos curtos, com um pontinho base a menos nos pedidos de prêmio e os contratos médios e longos pedindo 10 pontos base a mais, hein? Nos contratos longos a gente vê até 11 ou 12 pontos base a mais nos prêmios. Coutinho, com você. Bora. No caso do dólar, pessoal, aquele canal que a gente tinha tá ali, eu vou apagar as linhas agora. Essas linhas brancas aqui, esse canal ele foi perdido. Cai, corrige para posterior baixa. Esse ponto, R$ 5,619, é agora. Ele é um ponto de venda. Então, comprados no dólar, por favor, atenção. O dólar deveria virar a partir de agora. A compra foi bacana, quem pegou essa alta bonitão, por gentileza, estopa, porque o dólar já começou a cair.
No caso do índice, cai, lateraliza, cai, permanece lateralizado para a posterior queda. O índice não muda. O objetivo que já foi passado para vocês lá atrás, no início do programa, 135,175, ainda que não tenha batido, o mercado lateraliza, deve voltar a retestar, consequentemente, índice para baixo, dólar para baixo. Obrigado, Coutinho. Gabriel Junqueira, tá na hora de te ouvir com o gancho da abertura do mercado à vista nos Estados Unidos, meu amigo. É você. Bom, o mercado nos Estados Unidos, né, abrindo nesse compasso de incerteza, né, sobre o que a gente vai ter das delegações ali decidindo na questão comercial, né, acho que isso é muito relevante para um direcionamento um pouco mais claro. Tivemos também a questão dos protestos em Los Angeles, isso também é importante a gente balizar que tem todo esse caos interno nos Estados Unidos que está trazendo volatilidade também. E dois destaques de ações, né, primeiro pela nossa JBS, né, que vai ter o início do seu pregão lá nos Estados Unidos, então acompanhar como que a gente vai ver essa situação toda da JBS, e trago para vocês também uma ação que chamou muito a minha atenção na sexta-feira, que é a ação de ticker Manu, né? Manu, que é referente a Manchester United, né? Um time de futebol listado na Bolsa de Nova York, divulgou seus resultados trimestrais que tiveram uma melhora operacional muito boa, né? Então o clube ele reduziu o prejuízo de 2,7 milhões de libras de 71 milhões de libras para 2,7 milhões de libras no período anterior, refletindo esse corte de custos, uma melhora do controle financeiro. A receita subiu 17%, muito em função do bom desempenho que o Manchester United teve na Europa League e também pelo aumento de receita nos dias de jogo, né? O EBITDA trimestral ficou em 51,2 milhões de reais, quase 4 vezes o valor registrado no mesmo trimestre em 2024. Né? O ano fiscal de 2025 projeta ali uma empresa com uma receita de 660 a 670 milhões de libras, com EBITDA de quase 200 milhões de libras esterlinas. Né? As ações elas reagiram muito bem no pregão de sexta-feira, foi muito positivo, porém o Manchester United não vem sendo um time muito animador. Né? Os resultados dentro de campo não estão sendo bons, o clube enfrenta desafios muito grandes, terminou o campeonato inglês em 15º lugar, o pior desde 1974, o que pode mostrar que talvez essa ação andando vai ser um voo de galinha. O que o gráfico diz pra gente, Coutinho? É compra ou é venda em Manchester United? Olha só, o papel sobe 18,64, subiu, né? O no 642. Eu tenho no 661, eu tenho uma resistência. E eu tenho essa resistência coladinha aqui, ó, numa outra muito próxima. Então, assim, quem estava posicionado vinha de uma longa baixa, de uma longa lateralização praticamente de 2 meses. E hoje ganhou um presentão. Minha recomendação, com 2 resistências na sua frente, subindo 18,64%, mais conservador zero, o mais arrojado, colo stop. De uma eventual queda, você praticamente vai vender na sua máxima. Bom, 2 comentários, né? O primeiro comentário. Parabéns a Portugal! Portugal venceu a Espanha nos pênaltis ontem. 2-2 no tempo regulamentar e na cobrança de pênaltis, Portugal se sagrou campeão da Liga das Nações. Como cidadão português que sou, sabia que eu sou cidadão português? Sabia não, lindinho. Tenho dupla cidadania, lindão, Sou brasileiro e português com muito orgulho. Minha avó, já saudosa, Dona Julieta, direto da Ilha da Madeira, veio aqui cuidar da nossa família. Então sim, meu lado português ontem se sentiu campeão. Esta é a primeira observação com o gancho futebolístico que o Gabriel traz. A segunda observação é, já pensou se fosse o gráfico de Core 4? Hein, Leozinho Pinheiro? Papéis do Corinthians? Já pensou se o Corinthians tivesse capital aberto? Meu Deus! Que gráfico que não ia ser, hein? Já o seu Palmeiras estaria muito bem. Aliás, Palmeiras e Flamengo estariam num gráfico de tendência de alta. Eu não tô falando só de futebol, não, tá? Tô falando de resultado financeiro mesmo. É exemplar a administração financeira que hoje rege Flamengo e Palmeiras. A do Corinthians, me permitam não ter que comentar. Nós temos 10 horas com 40 minutos, 20 minutinhos para as 11 da manhã. Bom, é o seguinte, amigos. Camila Nascimento separou alguns highlights da Bolsa Americana. Vamos ver por onde você vai, Kai. Daqui a pouco, na volta, nós estamos suspendendo várias das notícias que nós tínhamos separados no âmbito corporativo para repercutir a novela fiscal, porque é ela que está chamando a atenção e vindo para o primeiro plano. Daqui a pouquinho, mais detalhes sobre as medidas que devem ser anunciadas pela Fazenda. Você, Cá.
Vamos começar então com o Qualcomm, que anunciou a compra da empresa de chips Alphawave por 2 bilhões e 400 milhões de dólares. De acordo com o CEO da companhia, a Qualcomm busca reduzir a dependência da empresa do mercado de smartphones, onde o crescimento desacelerou e expandir para novas áreas. Agora, no mercado americano, Qualcomm registra alta de 3,36%. Dá uma olhadinha pra gente no ativo, Coutinho. O gráfico não tá lá essas coisas, né? Você vê que o papel, ele tem um envelopão, né? Caiu, lateralizou, caiu. Agora a Qualcomm dá uma respirada, né? A fibada dele, você pode pegar ela de duas formas, né? Mais conservadora ou mais agressiva. Eu vou, como sempre, ser mais conservador. O ativo cota 1,4924. Formação lateralizado no curto prazo, início de abril, ou seja, 2 meses lateralizado, e em queda se você contabilizar 2 meses mais. A formação gráfica não é convidativa, quem está comprado, ok, se recupera, mas definitivamente não é ativo para entrada. Para mim, quem está comprado, fique atento, quem está fora, Qualcomm não é uma opção. O próximo papel é o Warner. A companhia anunciou a separação dos negócios de canais de televisão a cabo. Então, a empresa preparou o terreno para uma possível venda ou cisão dos seus ativos de TV a cabo em dezembro. E o mercado gostou da notícia. O Warner, agora no mercado americano, está avançando mais de 10%. No meu gráfico, igualmente ruim, olha só, longa queda, longa lateralização, parecido com o anterior. E agora respira. Quem gosta da tese se recupera, não é também uma tese de entrada. O ativo está saindo de um fundo, dando uma acordada. Mas de qualquer forma, para mim também, não é opção. O próximo papel que eu separei é McDonald's. Teve um relatório do Morgan Stanley rebaixando a classificação das ações de McDonald's. O preço-alvo pelo Morgan Stanley foi ajustado para $324. Anteriormente, o preço-alvo era $329, Coutinho. Isso aqui tá melhor, no sentido de que eu tenho um cunho altista para o papel. Mas melhor até a página 2, né? Porque você vê que o McDonald's atinge $319, depois ele não consegue romper, e ele já abaula para uma queda. McDonald's vai entrar numa lateralização de 319 a 286. O curto prazo de McDonald's é muito ruim para quem está comprado. O ativo cota 307,31, objetivo 286. Não tenho figura gráfica, vou me basear simplesmente num harmônico de queda, ou seja, o ativo lateraliza e vai descendo. Se tiver posicionado em McDonald's, por favor, atento. 10h43, reta final aqui na cobertura americana. Você está ouvindo os sinais sonoros do paralelo, que mostram o Ibov cada vez mais para baixo. Estamos nos distanciando dos 135 mil pontos. Cuidado, garotinho e garotinha, hein? Ibovespa cai 1%, 134.707 pontos, são 1.400 pontos a menos. O dólar avançamos 0,30 agora, R$ 5,609. E a curva de juros com aquela característica, ponta curta fechando e ponta média e longa avançando 10 pontos base a mais nos prêmios. Bom, e pra gente se despedir, tem 2 papéis aqui pro Coutinho analisar. Um papel é o papel de Nvidia, que já está em $143,50. Vamos ver o que o gráfico diz. E o outro é Tesla, pergunta da Aline, que mais cedo disse: fiz uma entrada em $275 para Tesla. Devo carregar até quando? Vamos ver a visão do glorioso Marcelo Coutinho. Depois eu vou te falar um perfil que surgiu no chat do YouTube, acho que você não viu ainda não, vai lá. No caso de Nvidia, tudo sob controle, o ativo cota 14172, sobe, lateraliza, deixa romper 141,90, comprado, bem comprado, objetivo de Nvidia 158,99. No caso de Tesla, double clique zoomzão, vamos ver como é que tá a Tesla. A Tesla a gente falou que teria uma compra a 277, o ativo cota 295. Formação gráfica ainda incipiente. O correto, graficamente falando, é que Tesla suba, mas, de novo, eu acho que vale um stopzinho na manutenção desse ativo em função de tudo que está acontecendo. Graficamente, para quem está comprado em Tesla, não está ruim, mas, por favor, tome cuidado e, de novo, tudo azeda abaixo de 27775. A Aline. Então tá lá, Aline, bem comprada, só por favor atento, a manutenção é duvidosa e não deixa passar
9927775. Tamo junto, Coutinho, valeu. No oferecimento de CME Group, você curtiu a cobertura da abertura do mercado à vista lá nos Estados Unidos. Amanhã tem mais Opening Call para você aqui no Manhã TC News. Bom, 15 para as 11, amigos, nós reorganizamos o espelho do programa. Nós temos 10 minutos agora finais de interatividade, Gabriel Junqueira e Coutinho, como vocês estão acostumados. E às 5 para as 11, o Alex Martins estará de volta. Com ele eu já vou adiantar, mas vamos ficar só no fiscal. Só no fiscal. Então a gente está separando aqui todos os materiais que já saíram. E aí a gente vai para, junto do Alex, vai para a tabela para organizar melhor as informações. Com um detalhe, né? O Ibov renova a mínima de novo. 134.622 pontos. Olha, só uma regra consta desde o início do governo. Nunca acredite que o noticiário do governo vai ser positivo. Nunca. Porque, não, pra eu ser sincero, o arcabouço fiscal, embora muita gente tenha trucado, ele no momento em que saiu, ele foi colhendo fotos positivas na bolsa, é verdade. Mas a partir de abril de 24... vieram as notícias, né? Revisão baixista das metas fiscais, aí o anúncio de corte de gastos que se confundiu com isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil, aí o anúncio esperado para o domingo veio, mas a gente está vendo na embalagem uma digestão negativa. Quer dizer, quem cria expectativa de dormir comprado para acompanhar os anúncios do governo não colhe apetite pelo risco, ao contrário, colhe aversão ao risco. Coutinho, graficamente, essa última perda, ela contrata uma figura mais perigosa aí para os comprados? Ó, agora a gente bateu o mínimo em 134.620 pontos. Contrata, Léo, olha só, a gente tem aquilo que eu... Perdoe, acaba de perder. Agora 134.566 pontos. 70 pontos menos e a gente perde os 134.500, Coutinho. Então, olha só, no caso do Ibov, lado direito, eu vou colocar lado a lado com o índice. 134.566. Cai, longa lateralização, queda. Contrata, acelera o envelope. Objetivo 133.904. Mini índice do seu lado, olha quem chegou. Mini índice do seu lado esquerdo. Rompeu aquele 135 que eu comentei, vai se distanciando, 134.970, objetivo 134.000. No caso do dólar, o dólar fique atento, day trader de plantão com aquela venda, essa daí a gente acertou certinho, ó, aquela venda que eu comentei no 19, o dólar corrige, cota 609, o objetivo do dólar é reteste no 598. Se liga, Marcelo. Já começou. Fala, meu amor, manda. Tô operando na sua conta. Aí. Ganhei 10 pilas. 10 pilas, ó. Pets 3. Pets 3. Pets. Vai lá, gráfico de Pets. Pets 3. Vamos ver o que tem de Pets 3. PTZ na tela, galera. PTZ. Pets 3, double clique, zoomzão. Gráfico de 15 para baixo. Vamos colocar no diário pra gente poder olhar a perspectiva geral. Bom, espero que a Fibonacci esteja vendido, né? O gráfico tá entre 391,475. Longa lateralização, figura de curto prazo, baixista, cai, lateraliza para cair. Quem tá comprado, tá mal comprado, atento. Objetivo de Pets, 3,91. Ó, 10h48, quase 3.400 pessoas e quase 1.600 likes. Bora lá pra já bater a meta antes das 11 da manhã. Nos ajudem, por favor, a chegar aos 1.700 likes. Estamos chegando aqui com Elon München, o Doug, também o Record Bemó, o Henrique Mariano, o Diego SC, a Fátima Pinheiro. É parente, Leozinho? Fátima Pinheiro? Não? Não tem nenhuma Fátima na família? Acha que não, Léo, tá bom. Fátima Pinheiro, se você conheceu o Léo Pinheiro, por favor, escreve aqui. O Leandro França, o Gabriel Pasqualini, tá aí a galera participando com a gente. Bicopar também tá por aqui. E o Thiago Sena. Valeu, amigos. 10h49. A Camila Nascimento tem um destaque. É sobre o quem, cá? É sobre um relatório do UBS em relação a Gerdau. A companhia foi elevada à compra pelo UBS, preço-alvo de R$ 22,00. E o UBS, aliás, também divulgou um relatório sobre Raízen, rebaixou a companhia para neutra com preço-alvo de R$ 2,30. Gerdau está avançando 4,73%, é o papel que lidera as altas em variação do Ibovespa, e Raízen é o segundo papel que mais cai em variação na ponta oposta, então, de Gerdau, recuando 4,04%. E, Léo, aproveitar para pagar também a informação de B3, papel que também recua bastante hoje.
Além de acompanhar o setor financeiro que cai em bloco nessa segunda-feira, a Ágora deu uma recomendação de operação no day trade para B3, recomendou venda do papel, Léo. Ok, obrigado, Cá, valeu. Bom, temos Gerdau e B3 para você avaliar. Vai lá, Coutinho. Gerdau lindona, né? Então tá aqui, canalzão de alta, pivô de alta, tudo sob controle. Rompeu no 681, cota 1 no 747, atento, no 752 é um ponto de resistência. O ativo tá lá, sobe 4,5%, vale a pena proteger. De qualquer forma, sem pânico, objetivo final de Gerdau 1 no 877. No caso de B3, SA3 na tela, o ativo. Apesar da queda, atento, tá, pessoal? Esqueci de falar, isso é importante. O ativo cota 1 no 326, 1 no 295 é ponto de compra para B3, tá? O ativo tem um pivô longo, longa alta, longa queda para posterior alta de novo. Esse gráfico, inclusive, ele é melhor visto no semanal. Então, de qualquer forma, quem está posicionado em B3, apesar de, enfim, tá tomando essa queda das últimas 4 semanas, o papel se aproxima de um ponto de inflexão. Papai, Fala, lindinha. tenho uma dúvida. Manda. Por que Exalta Samba toca pagode e Zeca Pagodinho toca samba? Uma dúvida importante, legítima. Ai. Eu não saberia responder. E nem eu. É uma ironia mesmo. O Exalta Samba toca pagode. E o Zeca Pagodinho toca samba. Não se arrisca? Essa é uma pergunta para Vinícius e Sandra Lacerda. Eles são bons de música, é eles verdade. São PhDs Tem o, nisso. como é que é a discoteca do Coutinho. É isso aí. Mas sabe quem é bom de pagode também? Quem? Gabriel Junqueira. Responde essa aí, Gabriel. A cara Eu de não pagode. entendo nada de pagode lá. Tá bom, então me Eita. responde outra. Se você falasse pra mim, pô, vamos falar de modão sertanejo. Desculpa, hein? Agora, A rocha, né? Você é do Arrocha, né? vamos pro rodeio, vamos pra festa do peão, Barretão, aí era uma coisa. Agora, putz, Tá, segura, Pagode, velho. segura, Junqueira, tá bom, então, às 10h52. Ó, tem a pergunta aqui que eu separei pra você, qual que era o nome dela? Da Juliana, deixa eu achar, aqui ó, ela diz o seguinte, Gabriel, pensando na carteira qualitativa que brilhou em 24, VEG, Embraer, ela colocou Vale, mas aí acho que não, hein, Juliana, Vale não brilhou em 24 não. Bom, vamos se ater aqui a VEG e Embraer. Ela diz, qual desses cases ainda segue válido para aportes? E ó, é legal a pergunta dela, porque no ano, VEG cai 20%, por exemplo. E se você pegar Embraer sobe 17%. Ela teve revisões e surpresas positivas já em 2025. Diga lá. bom, desses dois, né, sendo bem direto, eu gosto mais de Embraer. Eu acho o VEG uma belíssima empresa, porém, quando a gente pensa no cenário dela, é uma empresa muito ligada ao dólar, por conta de ser uma empresa exportadora em sua essência, né? Então, o dólar mais fraco a nível global, ele acaba afetando um pouco a tese da VEG. É uma empresa muito boa, mas afeta isso. Ela também sofre muito com as questões comerciais ali, as exportações para os Estados Unidos. Então, tudo isso precisa ser colocado na conta da VEG, traz muita incerteza para a tese. Já a Embraer, né, pode te falar, não, mas ela também é uma empresa exportadora. É e não é, porque ela também tem fábricas fora do Brasil, ela também faz as suas coisas fora do Brasil. Então, a Embraer, eu coloco também num setor em que ela nada de braçada, principalmente com os problemas que a Boeing, a principal concorrente, está tendo. Eu gosto mais do case de Embraer do que o de VEG hoje, né? Então, porém, eu diria que a gente pode olhar para outros setores, né? Não ficar só olhando para essas duas empresas. Existem outras empresas tão boas quanto que você pode olhar para fazer novos aportes e diversificar a sua carteira daqui para frente, que pode ter uma possibilidade de ganho até melhor. Agro 3 seria um desses eventuais aportes? Teve um relatório da XP a respeito e esse é o seu destaque final. Exatamente, Léo. A XP escreveu sobre a Agro 3, né? Eles visitaram a fazenda Arrojadinho, em Jaborandi, né? Onde a Brasil Agro possui 10.495 hectares, sendo 4.777 hectares de soja, 1.595 de algodão, com destaque para projeto de irrigação e tudo mais, né? O investimento ali é grande na parte de infraestrutura para irrigação das culturas e tudo. Porém, quando a gente vê aqui, primeiro que o clima foi ruim para a safrinha, né? O algodão safrinha, então a gente deve ter uma conversão para baixo da produtividade do algodão, né? E isso deve atrapalhar bastante o resultado
da Brasil Agro. Também devemos ter para a safra 25-26 um custo de insumos um pouco maior, né, um alto double digits ali, que pode também trazer uma margem mais comprimida para Brasil Agro no próximo cenário, né? Então, eu não vejo Brasil Agro nem a SLC como grandes players de curtíssimo prazo ali para ganhos no setor do agro. O setor do agro é um setor muito dependente do preço da commodity. Os triggers para alta da soja também são baixos, a gente não tem trigger evidente de alta da soja no curtíssimo prazo, e isso pode fazer com que a gente tenha ali uma reprecificação ou que essas empresas continuem de lado, né, que é o que elas estão hoje, né? Se a gente olhar para o gráfico, elas são empresas que estão de lado para baixo, sem grandes triggers para alta no curto prazo. Esse é Gabriel Junqueira se despedindo da nossa cobertura. Gabriel, até amanhã. E você deve ter notado que o Léo Pinheiro colocou a música do Globo Rural para te homenagear. Oh, muito obrigado, Léo. É sempre, ele não perde uma, né, Léo? Ele tá sempre muito rápido no gatilho, né? Então vamos aí. Muito obrigado, pessoal. Até amanhã. Bons trades. Vamos aguentar essa segunda-feira que tá vermelha. Valeu. Tá mesmo. Meio pesado aí de noticiário. Valeu, Gabriel. Bom, já temos o Alex Martins, já está ali na nossa sala operacional, então é com ele que a gente vai. Coutinho, vamos lá para os últimos pedidos da audiência aqui, ó. Tem, como é membro do YouTube do TC, o Axwell tá pedindo aqui Vamos 3, dizendo que é a principal small cap dele, Vamos 3. Vamos 3 no gráfico diário. O ativo permanece lateralizado, 4,19, 4,71. Comprado, mal comprado, fique atento. O ativo ele é lateralizado, ele tem um longo pivôzão de baixa, ele monta um envelope de baixa, ele é tudo para baixo. Então, se eventualmente você tiver vendido, você está bem na foto. Se tiver comprado, você tem um respiro a 4,19. Rompendo 4,19, 3,54. Marcelo. Fala, lindinha, manda. Tô apertada. Tá apertado? Quero fazer xixi. Tá bom, meu amor, eu já tô saindo. Calma, respira. Você se vira aí. Você se vira aí. 10h57. Vamos embora com o último highlight, que é Petrobras. Petri 4 vai caindo 2,56% a 28,90. Acho que o Guto Cerávolo então acabou sendo feliz aí. Olha só, a gente vai perdendo 2,9 e 2,6. O objetivo de Petro, por algum motivo, meu FIBO desapareceu. Então a gente, quem sabe, faz ao vivo, a gente refiba. Objetivo, R$ 27,22. Petrobras vai se distanciando. Perdendo 2,9 e 2,6, tem um último respiro 2,888. Se perder 2,888, aqui vamos nós, R$ 27,22. De novo, detentor de Petrobras, detentor ou detentora, proteja a tua operação. O que me incomoda não é a queda. O que me incomoda é a dificuldade, para não falar a incapacidade, do ativo de eventualmente subir no curto prazo. Coutinho, meu parceiro, muito obrigado. Até amanhã. Muito obrigado, lindinho. Até amanhã a gente se vê. Um abraço, pessoal. Com Deus aí. Bom dia pra vocês. Boa segunda.